Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô com um cara aqui mais que especial, um cara aí, uma lenda viva em Rio Lago. Fala a verdade. Principalmente a galera da velha guarda aí, com certeza vai lembrar. Quem nunca ouviu pessoalmente, já ouviu falar, né? Murilo Ivo, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Vou te chamar de Railengo, né? Que é assim que eu te Fica à apelidei e vontade, fica à vontade. é assim que vai ser. Bom, de primeira instância, boa noite para tu, pra todos os telespectadores aí. Quem ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no YouTube, canal Raizeiro. Dá uma moral pro pagodeiro Vai, aí. dá moral pra ele, merece, ele merece. E assim, de primeira instância, cara, parabéns pela estrutura, de verdade, porque assim, eu lembro como hoje, eu vim em outra oportunidade aqui pra gente conversar, de nada a ver da tua vida, da minha vida, da música. Você já me falava desse projeto aqui, só não sabia que ia ser tão rápido e ia ficar tão maravilhoso. Estrutura muito bacana, Obrigado, meu, um ambiente obrigado. totalmente aconchegante, você nos deixa à vontade, mais importante. E segundo, a honra é minha, cara, tá aqui, prazerzaço, respondendo as perguntas, seja polêmica, seja de boa, a gente tá aqui para atender. Antes de começar, Murilo, eu queria que você mandasse um abraço aí pra três pessoas, né, que Sim, sim. mandaram mensagem aqui, interagiram bastante. A Jaqueline Mota, né, que ela mandou aqui um abraço e que você tem o respeito dela. O Mito e o Babal, de nossa maneira. Bom, vamos lá, Jaqueline, né? Primeiro, Jaqueline é uma pessoa que eu acho que se tem uma pessoa que acompanhou o pagode do início até hoje, do pagode antigo ao contemporâneo, cara, é a Jaqueline. A Jaqueline ela sempre esteve presente em todos os meus pagodes, até hoje. E é uma pessoa pagodeira, uma pessoa gente boa, que eu considero realmente uma pagodeira nato. Eu largo uma das professoras assim, de presença mesmo. Jaqueline, beijo pra ti. Tamo junto e misturado. Segundo o meu amigo Chalmito, pô, Chalmito já tive o prazer de tocar com ele, de cantar com ele, dividir vários palcos com o Chalmito. E abraço, cara, tu é meu. A última vez que a gente tocou foi na MCs, inclusive. Eu acho que foi esse ano, lá no início do ano. Prazerzão, cara. Tamo junto. E o Babal, O nossa Babal. maneira. Babal, ele hoje tá em São Paulo, né? Graças a Deus. Tá com o projeto dele lá, tocando. Saiu daqui, maguinho. Hoje já tá esse homão aí. O monstrão aí do pandeiro. Valeu, Babal. Tamo junto. Obrigado, meu irmão, pelo Ele de carinho. hoje que manda mensagem aqui. O Murilo já chegou e Obrigado tá. pelo carinho de sempre, cara. Tô sempre falando com ele pelo Instagram. Gente Ô boa. Murilo, antes da gente falar de toda a trajetória aí, que eu sei que tem muita coisa, foi que só o Imperador. Eu acho que ainda ficou assunto faltando, É, porque vocês têm eu acho. uma carreira imensa aí. Eu queria perguntar o seguinte: você hoje trabalha fora o pagode, você não atua mais no pagode ativamente, não é isso? Boa pergunta. Porque tem gente que pensa que eu ainda tô com banda. Até hoje o pessoal me liga. Murilo, quanto é pra fazer uma festa assim? Tô sabendo que você tá com banda e tal. Tudo isso por conta do projeto Samba da Praça, né? Que quero enaltecer mais uma vez aqui o Henrique, que foi quem montou esse projeto, sem saber que ia ter toda essa projeção, essa dimensão, essa proporção que tomou, né? O Samba da Praça. E ele foi o responsável por me trazer de volta, né? Ele tá com 6 anos, com 6 anos que eu saí do Moleque Atrevido, por conta do trabalho também, até porque eu sempre encarei a banda como você bem falou, o trabalho, né? Então eu nunca levei a banda como algo e que eu pudesse viver daquilo. Que a minha estrutura fosse ali, que eu pudesse pagar meus boletos, que eu pudesse honrar com meus compromissos com a minha família. Então era mais um hobby. É mais um hobby. Eu sempre levei dessa forma, é tanto. E aproveitando o ensejo, né? De quando tudo começou, eu, eu sempre tive que ralar desde o início, né? Para trabalhar, para honrar os compromissos. Então nunca tive a banda como algo que eu pudesse levar para a vida. É, até hoje. Saí da banda, voltei agora para participações e tal. O pessoal pensa que eu tô, mas eu não. Mas Não, não tá ativo. não. Não. E hoje você faz o quê, Murilo? Porque nem eu sei, eu tô querendo saber, hoje você faz o quê? Na verdade, eu estou no ramo de vendedor, aliás, tô no segmento de cigarro, né? Eu trabalhei 10 anos na Souza Cruz, comecei como motorista, passei 5 anos de motorista de entrega, aí foi quando dava para conciliar. E na Souza Cruz e já cantava pagode, né? Tava lá.
Então, como eu fazia entrega, né? Eu trabalhava fazendo entrega, eu já sabia o que fazer no dia seguinte. Pegava minhas notinhas aqui, o produto, ia... Estava, acho que... Eu passei a Alagoas inteira, cara. Eu rodei a Alagoas inteira, coisa que eu não conhecia. Antes de entrar na Souza Cruz, eu não sabia ir daqui para Maceió direito. Só andava de trem. Então, mas é verdade. A maioria do Rio Larguense. Hoje, mas Não, nem tanto, hoje né? não, Mas mas era antigamente, assim. na minha época, né? Minha época, a galera andava muito de trem e eu era um deles. Só ia de trem para Maceió, cara. Então, se eu tivesse que ir de ônibus, eu não sabia. Vai até o centro de ônibus, vai pro Farol. Eu não sabia nem o que era Farol. E depois que eu entrei na Souza Cruz, eu comecei como diz a minha mãe, a desarnar. Comecei a ter várias experiências de ir pra outra cidade, até Maragogi, Porto, Pedra, Baratinga, pegar aquela área toda voltando, até Penedo, Coruripe, enfim. Foi um emprego que eu consegui ter uma vasta experiência assim, de estrada, né? Então é isso que eu faço. Eu fazia, né? Fazia entrega. Aí foi quando eu fui promovido. Passei 5 anos de motorista, fui promovido para vendedor. Nessa época que eu tive que focar em vendas, porque uma coisa era eu fazer as minhas entregas. Outra coisa é quando você foca para venda, porque venda requer muito de você, porque existem metas, existem mensais, diários. Ou você foca ou você fica para trás. Como eu sou um cara muito competitivo, sempre fui muito competitivo, gostei de sempre estar ali brigando pelas primeiras posições, pelas cabeças lá. E nunca gostei de estar lá embaixo. Tive que sacrificar a banda e continuar o trabalho de vendedor. Ô Murilo, mas assim, nem eu sabia, tô sabendo agora. Ninguém. Imagina. Imagina, você é É, conhecido pela pela, pela, noitada, né? pela música, Pela mas música, pelo pagode. aí é de onde vem. Por exemplo, eu já saí da Souza Cruz tá com um ano, já estou na concorrente, que é na Marlboro, há um ano, mas ninguém nem imagina. Veio postando as coisas, mas não sabe com que trabalho. Eu hoje sou supervisor de vendas, graças a Deus, saí lá da Souza Cruz para ser supervisor já. Então, para mim, eu não penso hoje. E eu trabalho música, é tanto que eu te falei no início. A música para mim sempre foi hobby. É tanto que eu nunca parei para me aperfeiçoar, pegar aula de canto, porque eu acho que quando você tem um pensamento de viver daquilo, você tem que focar, projetar. Não, eu tenho um projeto, vou fazer isso. Porque hoje, cara, a galera não quer sair para noitada, para um bar, para escutar a mesma coisa. Se você tem um projeto, algo que você pensa em crescer daquilo ali, você tem que fazer algo diferente. Fazer uma coisa que os outros não façam. E eu não. Sempre fiz aquilo ali, nunca ensaiava. Eu, moleque atrevido, porque eu participava com a galera, que eu acho que você. A gente nunca ensaiava, cara. Era meu repertório, nunca tive repertório. E tava Bota um olhando. dó, bota um ré. Sempre foi aquilo. Não, me. Enrola, Vinha na desenrola. cabeça aqui e fluía e se embora. Mas parar para aprender técnica vocal, melisma, falsete, vibrato, esse tipo de coisa. Eu vi muito no seu podcast aqui, o Henrique, o Cievito, falando que, por exemplo, o Cievito falou que vem de berço, né? O pai dele era músico, irmãos, enfim. O Henrique foi para a igreja, deu muita coisa lá, aprendeu a tocar. Eu não, cara. Foi engraçado o começo, porque começou no fundo do quintal mesmo. Gostando de. Comecei a escutar pagode, na época eram muito poucos os grupos. Na época era Catuquelê, falo grupo famoso, né, a nível nacional. Molejo, Arte Popular, Exalta Samba, Grupo Raça. Borraça, Sem Compromisso. E essas foram as minhas primeiras referências. Eu começava a escutar e fui pegando apreço pelo aquele segmento, pelo pagode, né, pelo samba. E batia uma lata, não sei se tu conhece o Éder, eu chamava ele de Brilhantina. Ele já tocava em escola, banda fanfarra, a gente começou a comprar um pandeirozinho, um negócio, uma lata. Ficava no fundo da minha casa, no quintal. Minhas irmãs, os caras iam mais pra onde? Tá paquerando as minhas irmãs e eu ligado. Né? O olho no gato, eu tô no peixe aqui. Mas a gente gostava da mesma coisa, do pagode. Aí surgiu ali. Todo mundo começou a brincar, eu acho que em 98, uns anos. E a gente começou a brincar ali, um batia na lata, outro em outro, eu começava a cantar, mas sem entender nada. Como eu te falei, eu não vim de berço, né? Eu nunca tive
família de músico, nunca participei de igreja para pegar técnica, para tocar alguma coisa. Os caras, sim, eu bato palma. Eu não, eu nunca tive isso, cara, na vida. Então, nunca parei para estudar, não vim de berço. O que acontece? Surgiu ali, no quintal. Aí, na época, só tinha, em Rio Largo, só tinha uma banda de pagode que era Populares do Ritmo. Quero até mandar um abraço aqui pro Nailton. Me amo, Nailton. Essa eu não ouvi falar não ainda. É, antiga. Foi a Que primeira banda os de... meninos citou muito aqui o Sama Moral, o Moleque Atrevido, É. mas essa aqui é nova. Ah, não, porque aí foi a minha época. Foi que eu comecei. O menino já é mais recente, Ele mas já vem de uma... só 25 anos atrás, né? Só 25 anos. Exatamente. Então, o que acontece? Populares do Ritmo era um grupo que levava samba, cara. Era Jorge Aragão, era Zeca Pagodinho, esses grupo Raça, Fundo de Quintal. Era pagode pra pagodeiro. Era pagode pra pagodeiro, pra sambista mesmo. E às vezes eu passava, né? Ficava ali, não sei se tu sabe onde é o Vigilante do Ar, o antigo Vigilante do Ar. Sei. Rua do Brigadeiro. O Val morava ali, que é o pai do Nailton. Às vezes eu passava ali, ouvia os caras tocando. E até que um dia eu tive a coragem E lá? de ir lá e ficar, sabe? Foi quando conheci o Nailton. Já conheci essa de bolas, a gente jogava bola junto. E eu pedi pra ele pra olhar os ensaios. Dali eu já peguei gosto pela coisa, pelo pagode. Me chamou muita atenção. O Val, na época, tocava cavaquinho, o pai dele. Era paraplégico, mas tocava cavaquinho. E foi, eu lembro como hoje, que me marcou muito. De tanto olhar, né, eles tocarem, o pai dele, aquela galera, eles foram fazer um pagode em Pilar. Mas assim, eu acho que era político, alguma coisa, para fazer um samba de mesa, porque na época não era eletrificado. Era aquele sambão mesmo, de Era mesa, na marra, todo no mundo cantava gogó. no gogó e aquela parada toda. Aí eles me chamaram pra ir. Massa, porque eu acho que eles viram que eu comecei a gostar. E teve algumas músicas que eu puxava também, que eu sabia, né? Comecei a puxar e dali já fui pegando gosto. Aí tava a Bi, Anailton, Diogo Black, cara, que foram os caras que me impulsionaram a ir pro segmento. Toninho Batera, acho que não sei se Eu tu sei, conhece. conheço. Pronto. Ele, inclusive, comentou num vídeo aí, mandar um abraço. Um dos melhores bateristas aqui Um da dos cidade de Rio melhores. Quando Largo. você tiver a oportunidade, pode convidar ele, que ali tem Tem história. história, Ali né? tem história. Vamos organizar, viu? Toninho tem o meu respeito, assim, ele, Toninho, Nailton, Abi, Joab, foram os caras que para mim foram referências assim, na música, sabe? Se eu sei alguma coisa hoje, se eu sei de alguma coisa, ou se eu puxo pro lado da música boa, assim, foram eles que me ensinaram isso. E até então eu morava na esquina 90 e lá a galera só escutava meio que reggae, punk, na época Racionais, e não que eu não gosto, gosto muito. Mas quando eu comecei a andar com eles, eu percebi que a música tinha muito ainda para ser explorada, né? E eu fui nessa leva. Então eles curtiam muito Djavan, Maia, E já nessa um lado linha, B, né? Nessa bem linha. diferente aí. Aí a música bacana, velho. É massa. Comecei a andar mais com eles e foi quando eles começaram a perceber em mim que eu não tinha técnica, não sabia de nada, mas eu tinha uma voz afinada. Eu era um cara, tipo, a primeira música que eu cantei pro Abi foi aquela Lua vai iluminar os pensamentos dela. Aí fala, pô, esse bicho tem uma voz aveludada na resenha, mas ele percebeu que eu podia melhorar. Ele começou a, pô, uma bandinha aí, pô. E surgiu na época a banda Ticatá, né? Ticatá era uma banda que era meio que um misto ele levava swingueira, mas por ter o Abi, o Nailton na banda e o Toninho, eles começaram a botar o repertório também com músicas de pagode. Que E loucura na época. essa também é nova pra mim também, viu? Ticatá? Ah, tá É, vendo aí? os meninos não falaram aí. Ticatá foi, eu acho que esqueceram, mas eu acho que eles lembram. Eu não sou tão velho assim, pelo amor de Deus. Só se o Ou imperador. se é imperador, se é show, Rick Belo, me ajude, por favor. Vocês também não são tão novos, Não, eu eu acho que o imperador citou realmente. Eu devo ter. Ticatá? É.
Digital, Ele participou, o Imperador? digital, a primeira música que tinha aqui, eu acho que era banda digital, digital som. Agora essa digital som, ela fazia mais banda baile, show baile, entendeu? Músicas internacionais, aquela levada de baile mesmo. Mas banda de pagode era Populares do Ritmo. Catar. Aí Ticatá começou a levar pagode. Quando começou a levar pagode, o Danilo, conhece o Danilo do PV? Ele era Sim. o dono da banda. Tocava lá na frente também, tal, mas ele era o dono da banda. Catar. Ô Murilo, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem bacana, cara. Eu só não me recordo quem fez, né? Eu também esqueci de anotar, mas perguntaram o seguinte: você acha que foi mais reconhecido o pagode do que recompensado? Pergunta bacana da P. Eu queria mandar um abraço aí, que eu esqueci o nome, mas quem perguntou, Rapaz, muito boa obrigado pela pergunta. ajuda. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu fui mais reconhecido do que recompensado. Isso. Dois pontos aí. Vamos lá. Reconhecido, cara, eu sempre fui, graças a Deus, apesar de. Acho até que. Até demais. Acho que eu fui tão reconhecido de forma que eu não merecesse tanto. Esse é um ponto. E é como eu te falei. E o ponto do recompensado é outro ponto, mas que faz parte também, mediante o que eu te falei aqui, que foi justamente de você encarar aquilo como projeção, como coisa sua, você pensasse para frente. Eu nunca pensei em ter a música comigo para depender de música. Ô Murilo, mas eu acho também que os tempos eram outros também, Eram né? outros. A questão de quem perguntou aqui de ser recompensado, os meninos aqui citou, o Rick, se não me engano, 15, 20 reais, os primeiros cachê, Eu era R$ 10. essa questão da recompensa. A questão da recompensa é justamente sobre esse ponto. Hoje a gente vive outro cenário, né? Mas antes a gente era mais por conta de ter holofotes, de ser reconhecido, na verdade. Onde eu passava, a galera, ué, com tudo, do sabor. Porque o sabor era o bar que, sabe, só frequentava a galera fina mesmo. Não, você não via uma galera mista lá, era só uma galera bacana. Perfil realmente elevado para do sabor. Tocar lá, pra gente, era motivo de honra. Quando a gente foi o primeiro grupo a tocar e fazer aquela parada toda semana, se tornando uma febre no lago, todo mundo começou a ter outra visão. E a gente, eu particularmente, era da esquina 90, cara. E não tinha nada. A minha casa era daquela porta que abre no meio, assim, sabe? Madeira antiga. De taipa, na verdade, a gente fez uma reformazinha, botou ela de alvenaria, de tijolo. A gente veio de lá de baixo. Eu não costumo dizer pobre, porque para mim pobre é o diabo, né? A gente veio de uma família É. muito humilde mesmo. Pra você ter uma noção, na época da Doce Sabor, os caras, eles dormiam na minha casa. Por que dormiam na minha casa? Porque quando terminava o quê? Meia-noite, não tinha mais transporte para eles voltarem para cá. Estavam meia-noite e aí a gente ficava lá para dividir cachê, conversar um pouquinho, e até 1h30 da madrugada. Pô. E a única coisa que tinha, transporte que tinha, era o Negão Taxista. Acho que da sua época. Negão, pai do Bamba. Mas A galera do meu tempo vai lembrar. Então não tinha transporte, não tinha mais ônibus. Quer dizer, fora, velho. Se fossem pagar o táxi para vir para o aeroporto, que a maioria morava no aeroporto, o dinheiro do cachê ia-se embora, cara. E a gente ganhava R$ 10. Ô Murilo, vamos falar um pouquinho. Eu tô com um áudio aqui, que é uma música tua. E eu queria primeiro saber o nome da música, cara, que não tem aqui, só tem o áudio, o WhatsApp e tal. Como é o nome Eita, dessa música cara. aqui? Como é bom se apaixonar. Pronto, então, antes da gente comentar sobre ela, a gente vai ouvir, vai ouvir. Só me diz Certo. uma coisa, ela é sua, você é o compositor? Não, não só minha. É uma música do Todd Brown, Todinho, que a gente chama de Todinho. Você conhece? Conheço, o Todinho, Conhece, gente pronto. fina demais. Vou mandar um beijo pra ele. Te amo, A nego, gente sempre velho. faz uns trabalhos juntos, pô. No trabalho pessoal Ah, dele, sim, né? sim. Boa. Ele sempre me procura aí como design. Pronto. Música do Todinho, minha e do Nailton. Nós três, assim. Ele veio com a letra. Aí eu modifiquei algumas coisas na letra da música, junto com a melodia. O Nailton foi lá e com a música. Deu a ideia dele também.
Para você ver a situação da época. E isso eu devo muito hoje. Ó, o Toninho, o Nailton, o Abi, o Abi, tem mais o Thiago, tecladista. Cara, na época, você sabe que hoje a gente tem um recurso de estúdio, mas se a gente fosse gravar música hoje, para tudo tem custo. Teria que pagar cachê do cara do violão, cachê do cara do cavaquinho. Gravar, Quando for gravar, eu vou botar o violão pra você. Pode me chamar, pô. que honra. Então, hoje teria que ter toda essa estrutura, né? Além de pagar o estúdio, pagar o cachê de todo mundo. Na época, cara, eu não paguei cachê de ninguém. A música foi produzida há 17 anos atrás. Se tu ver a qualidade, vai ver, tu tem a música. Vamos, coloca aí. Pra gente curtir aí um pouquinho. Eu não paguei. O cara da bateria, que foi o Toninho, gravou de graça. O Nailton gravou o cavaquinho de graça, o violão de graça. O Digo, o sax, cara. Se eu não me engano, é o Jonathan no cavaquinho. Nailton. É o Nailton, né? Trouxe o Temerson, colega meu lá de Maceió, para gravar o banjo. Ou seja, muita coisa agregada e nem um centavo gasta. Todo mundo fala muito bem do Nailton. Espero trazer ele aqui também, viu? Coloca aí pra gente ouvir aí. Digo. Dezessete anos atrás isso aí, viu? Cansei de brincar com sentimentos. Admito, não sabia o que era amar. Feito um pássaro a voar por tanto tempo. Só me encontrei a perder no seu olhar. Quando te conheci, minha vida mudou. Tudo se transformou e eu que estava. Olha o baixo, viu aí, cara? Esse é o Fabrício. Fabrício, cara. Dois o monstro. É pra cinema. Hoje te encontrei, me realizei, e assim eu descobri o que é o amor. Confesso que apaixonado. Tudo de Valdevia. Lá no Alto São Miguel. Como é bom se apaixonar, se entregar, se envolver. Hoje eu descobri que pra ser feliz é com você aqui. Ailton. Nailton. Tudo é bem melhor com você. Eu digo ele. Com você. Saxon. Depois do back. Muito bonito o sopro do Digo, cara. Rio Largo, eu acho que seja o sax com poder magistral. Digo, meu irmão, obrigado, viu? Por essa obra aí. Cara, show de bola. Parabéns pela música. Você mandou pra mim, Murilo, e eu lhe elogiei no WhatsApp, né? Aproveitar pra elogiar aqui também. Ficou Obrigado. muito bom. Quem foi o produtor da música, Murilo? O Nailton. O Nailton Toninho. Tivemos aí, pra ser sincero, foram os dois, foi. Foi dizer três, porque o Thiago fez o teclado, mas quando ele veio, já a produção da música já estava toda a base tava idealizada. pronta, né? Foi, já estava toda idealizada. O Toninho, que é um monstro. Aproveitar e mandar um abraço pra ele. Toninho, meu velho, tu é bom. Manda um abraço pro Toninho Tecladista também, meu Toninho maestro. tecladista, muito bom, muito bem lembrado. Toninho, um abraço, meu irmão. Cara, aí é o seguinte, Murilo. Primeiro é vocês três o compositor. Isso. Eu tive o prazer de ver essa música na voz do Henrique. Henrique Belo. Sim, sim. Cara, é um monstrão. Monstrão. Essa música muito bonita. Eu não tinha visto ainda na sua voz. Mas, cara, bota um no outro aí, ninguém sabe quem canta melhor. Muito bom. Parabéns, Cara, de verdade mesmo. tem gente que pensa que nem sabe, mas eu tenho tanta música. Na verdade, quando nas nossas noitadas, há muitos anos atrás, nessa época que eu comecei a conversar com o Nailton, o Toninho, a gente ficava na calçada do Nailton até tarde da noite, sabe? A gente costumava dizer, os caras diziam, poxa, boba serena, o Murilo é um peido de uma música, um peido de uma música. E realmente a gente ficava lá, assim, na época a gente não tinha compromisso de nada, né? Eu não era casado, eu não tinha filho.
Tinha que fazer, a gente ficava na rua. Até tarde da noite, não tinha a violência que tem hoje. E a gente madrugava, assim, conversando, jogando conversa fora. E ele pegava o violão e a gente começava a cantar. Então, começava a sair as músicas. Do nada, cara. É impressionante. Muita música tem. Muita Então música. você tem muita música. Tem, então. Você se considera um compositor? Considera não. Se você tem É, música, eu você tenho- é um compositor. Só nunca, como eu te falei, só nunca levei pra frente, assim, mas eu tenho muita música, cara. Tem música até que eu esqueci, posso até lembrar aqui do refrão. Mas o. Vai, puxa aí uma palhinha, vai rolar. Tem uma música que eu cito muito o Henrique, porque a gente teve toda uma história Sim, junto sim, aí, sim. né, de banda. Tem uma música que eu lembro assim, por alto, que era na sala de aula e tal. Eu acredito que tu conhece essa música. Com isso também. Puxa uma palhinha pra nós aí, uma capelinha, uma capelinha. Essa é da escola, pô. Não fechou, se não É, tocou. é. É uma parada Essa, mais ou menos dessa. eu ainda nessa indecisão, Nossa, complicação. falou, não fala. Eu não tô muito lembrado porque foi muito tempo. Mas a gente Essa vai música eu me lembro trazer, vai todinho. trazer. Todinho também comigo. Mas no caso é sua essa música. Essa é do Todinho. Do Essa é a do Todinho. Todinho. Eu tenho outras. Essa daí é do Ah, Todinho. pois eu vou mandar uma mensagem pra ele, É do Todinho. Essa parabenizando. Eu não sabia música. É, música muito bonita. desse talento do Todinho, não. O Todinho também tem essa parada de fazer música. Várias vezes ele chegava lá, o Mumu, vamos terminar a música aqui, bora, tal. Essa mesmo que você citou aí, ele chegou pra mim e disse, vamos terminar essa música, bora. Mas eu nem me lembrava mais dela. Ô Murilo, tu sabe chutar aí quantas músicas você tem, mais ou menos? Cara, cifrada assim, que eu fiz com o Nailton, o Toninho, eu lembro de umas 10. Então aqui, protagonista. Vê se eu lembro. Protagonista, mero coadjuvante. Me diga logo quem é o seu ator principal. Mais amor, mais amante. Só posso entrar em cena quando ele sai. Horário nobre para mim não tem mais. Os intervalos sempre fico a me perguntar qual é o texto que ela no outro dia vai usar. Qual capítulo que a história vai contar. Cara, é muita música. Essa aí Pessoal foi- da mesa, bota umas palminhas aí, umas palminhas aí. Parabéns, Luiz, show de Tem bola. outra que diz. Pronto, a minha primeira música, porque eu era o seguinte: toda vez que eu pensava em um grupo, eu fazia uma música. Por exemplo, eu sou fã do grupo Revelação. Quando eu penso no Revelação, qual foi a música que eu fiz? Revelação foi essa daqui. Eu cheguei a ensaiar essa música na época do grupo Redenção. Eu, Wellington, Toninho, Nailton. O nome da música é Fui Infiel. E eu achava muito a cara do Revelação essa música. Começava. Seu orgulho não vai dar em nada. Não vem com essa história de querer complicar. Sei que vacilei. Pô, essa música, modéstia à parte, é dura. A gente gravou essa música, quer dizer, ensaiou essa música, cantava no Sesc, a galera ia pra caramba. Tinha Partido Alto também, que eu cheguei a compor Partido Alto. E, inclusive, a nossa banda, o Moleque Atrevido, Redenção, onde eu passei, Doce Refúgio, a gente ficou muito conhecido por gostar tanto de Partido Alto. Tinham muitos grupos aqui, só que poucos levavam esse segmento de Partido Alto. Olha o samba banando no terreiro, tô me convidando pra sambar. Revelação, fundo de quintal, essa parada de pagode mais pra frente. Dessa levada, muitos poucos grupos levavam, e a gente fazia questão de enfatizar muito isso. Ô Murilo, tem outra pergunta aqui. Pessoal do chat, o pessoal do chat é danado. Manda abraço. Pergunta ao Murilo se ele lembra do pagode da Sauna Eros. Tem que falar mesmo essa parada. Eu não sei nem o que é, viu, gente? Eu tô perguntando aqui, Eita, meu eu Deus. juro, a gente não combinou nada. Não, não combinou mesmo não, porque essa aí eu juro que a última coisa que fosse perguntar era isso aí. Sauna Eros. Vamos Era lá. uma sauna, Era uma realmente? sauna gay, cara. Era uma sauna gay. E tu cantava não, lá. eu cantava lá e eu ia de óculos escuros já pra não ver a bagaceira. Porque a gente ia,
Porra, era cachê, tava valendo tudo. É. O Aldejan que fazia todo o contrato, né? As contratações eram com o Aldejan. Aldejan e Felipe. Cara, então, eu vou contar uma parada aqui que se tu quiser cortar depois, tu corta. Mas é uma parada. Aqui não tem, vai ter corte, não. Vai Esse não, aqui né? nós vai fazer direto. Então, segura aí a pedrada, sem censura. Eu tocando aqui, eu acho que a gente tinha tocado lá pelo menos umas 4 vezes. E essa uma gay, só tinha gay mesmo, não tinha parada de mulher, uma ali, uma mulher. Uma esposa, uma pedida, não. Só eu tocava pra gay mesmo. Uma parada. Antes de você continuar, e o assédio, Murilo? Não, Com certeza não, eu acho que tem alguma regra lá que não podia passar do limite, né? Eu tava aqui, eles tinham umas mesas assim, que eles ficavam sentados, porém tudo de toalhinha. Tava uma toalhinha aqui, né? Só de toalhinha mesmo. Um negócio Não, pendurado. e às vezes, isso que eu ia falar agora. Tinha uns que dobravam a perna assim, né? Botava a toalha, dobrava a perna. Quando botava a perna, a Páscoa tava lá embaixo. Por trás das câmeras tá ali o Kikikia. O ovo da Páscoa tava lá embaixo. Eu botava um óculos escuro aqui. Eu não acredito que eu tô vendo um negócio desse. Aí teve uma hora que a gente tocando lá. Depois que terminava a música, né? Aquela parada toda, mas com assédio pra gente não. Ficavam tirando onda e tal, mas nada de assediar. Não, mas teve uma hora que era uma sauna, tinha uns degraus assim, que subiam, eles subiam, ficavam lá em cima, e a sauna funcionava lá em cima. Eles desciam, teve uma hora que, pô, seu negão, velho, uma toalhinha lá de cima, pegou assim no corrimão. Olha o que tu vai falar, viu, Murilo? Não, Talvez eu precise cortar, velho. Pegou no corrimão aqui, desceu, a toalha caiu. Eita. Velho, eu vou falar, Aldejan, tava aqui, né, cantando de óculos escuros, todo mundo tava vendo o negão descendo. E o Aldejan tava no pandeiro fazendo back. Tava tocando cavaquinho do outro lado. Aí naquela, tudo que a toalha caiu, cara, eu vi, deu um de doido, né? Deu um de doido. Na hora o Aldejan não conseguiu conter, ele tocando pandeiro aqui, aí, no microfone aqui, tá bombada. Aí eu parei, porra. No microfone, no Eu microfone. falei, porra, ele fez o microfone aí, pô. Ele fez, tá bombada. Olhou pro negão e tá bombada. Aí todo mundo parou, começou a rir, até a galera que tava embaixo também começou a rir, a gente levou como uma resenha ali, voltou a tocar, mas era uma parada muito sinistra. Cara. Eu ia, inclusive, fazer Tenso. uma pergunta de uma situação inusitada. Eu acredito que seja essa daí, né, Murilo? Também. Então tem outra, então tem outra. Essa foi uma duas. Aproveita o ensejo aí, a mais inusitada. Mas inusitada pelo lado positivo ou negativo? Porque isso pra mim foi lado negativo. Positivo agora, então, vamos positivo. Lá. Cara, você tinha umas paradas que acontecia que... Umas paradas não, teve uma parada que aconteceu que eu fiquei pasmo, né, pelo acontecimento. Tipo, a gente tocava na época, o cachê da gente era R$10. E ainda tinha gente que fazia questão de 50 centavos. Por exemplo, olha, a Ana Marta, que era dona do Sabor, descontou uma cerveja aí, não sei quem tomou, não sei o quê, um refrigerante. Eu passei muito por isso aí, pô. Foi eu não. Não aparece Achei ninguém. aí todo canto, né? Exato. Aí quando chegou na hora, ela descontou e... Ó, só tem esse cachê aqui, a gente vai ter que dividir. Deu R$9,50 pra cada um. Aí na época o Oswaldo Sapucaí, Oswaldo, me perdoa, tá, cara, mas eu tenho que falar. Ele falou, não, só saio daqui com 50 centavos. Meu tem que ser R$10, que não consumi nada, não foi eu não. Só que todo mundo já tinha concordado em dividir. E a briga foi por 50 centavos. A briga foi por 50 centavos. Cara. Na época, era dinheiro. Era dinheiro. E acho que umas 2 tocadas depois, 2 semanas depois, a gente tocou. Isso aí pra mim foi... Eu fiquei... assim, pelo... Eu tava tocando... Eu nunca toquei nada. É o Murilo do Reco. Nem Reco. Vai, Murilo, toca, Murilo. Pô, nunca toquei nada. Isso aí é o que me revolta. Todo mundo aprendeu alguma coisa. Eu tenho 25 anos de pagode, não tocar nenhum Reco. E se eu tocar Reco, cantar, eu saio. Acabou.
ou um ou outro. Aí eu cantando aqui, nosso grupo aqui, na época o Doce Refúgio, cantando, cara, prestes a acabar já. Eu dei deixando aqui, ia levar as 2 últimas músicas e tal. Chegou um cara, por favor, canta só uma música pra mim. Na época a música era Desliga e Vem, tava um sucesso do Exalta Samba. A gente já vai terminar, mas eu vou cantar a tua música. Canta aí, meu irmão. Pedi um sol maior, né? Peguei a música em sol. E entendi. Sol maior. Cantei a música Desliga e Vem. Terminei a música. Ah, tá ligado? Vem a noite, eu tão só. Vim pra te ver. Eu terminei a música. Chegou na minha mão assim. Quando eu olhei, R$ 100. R$ 100 era o cachê da gente, pô, Da banda da inteira. banda inteira. E a gente ganhava R$ 10 cada um. Era mais do que o cachê. Nós éramos 6. Ganhava R$ 60. Deu 100 pila, velho. Porra, 100 conto, nem acreditei. Eu comecei a me tremer na hora. Se tremer. Me tremi na hora porque eu falei, nós duas, esse cara é gay. Tá querendo Um cheiro, incendiar, um cheiro. um cheiro. Depois dali, eu dei uma música que eu cantei, o cara me dá 100 conto. Peguei, dei Bolso. no bolso aqui e fiquei sem saber o que fazer. Porra, e agora? Divido com a galera, fico pra mim. Na hora eu fiquei sem saber muito o que fazer. Quando a gente terminou ali e tal, os caras nem sabiam. Fiquei pra Aldejando, só Aldejando, velho. 100 conto, velho. Vamos dividir, né, velho? Tá quase 20 conto. Fora o cachê de 10 conto aí. Murilo, quer saber, bicho? O cara deu pra tu, velho. Galdejão. Tu, velho. Ah, velho, se quiser dividir. Ah, sempre foi um cara muito, assim, de olhar a situação de cada um. Olhei pro lado, Na guerra na comigo. guerra, velho. Terminava a banda, o show, os caras iam pra minha casa, pô. Dormi lá em casa porque não podia pagar táxi, né, pra voltar. Esperava até 4h30 da madrugada, era a hora do primeiro ônibus sair de lá. Pra poder, cada um, eu saía junto também, que eu ia pegar o trem e os caras iam pegar o ônibus. Então, eu olhava toda aquela correria ali. Isso foi uma parada que marcou muito, assim. Inclusive, falando sobre marcar, marcou muito também a ida do Gleito. O Gleito era um cara que tocava com a gente. A gente chamava ele de Pauca-Camisa, que ele usava muito camisa. E quando ele começava a tocar, suar, acho que a camisa esticando, não sei. O botão, ele parecia o Incrível Hulk. O botão ia Ele começando. tocava o quê, mano? Rebolo. Agora sim, cara, na É pegada. isso, os braços vai Não sei o que engrossando. era. Que ele começava, a gente começava a chamar, ele chama, ô Poca Botão. Que Deus o tenha. Ele partiu cedo, cara. Foi uma das maiores tristezas assim, que eu tive. E a gente conviveu muito tempo, né? A banda, a gente tinha no mínimo lá uns 7 anos junto. E eu já tinha eles como um componente da minha família mesmo, porque a gente tocava tanto, cara. Tocava tanto junto. E era uma parada muito. A gente era diferente. Hoje quase não se tem mais isso, essa liga que tinha antes, né? Cada um. A gente tinha nossa divergência, mas no final todo mundo se entendia, sabe? E ele é um cara que, na época, pra época, pode ter certeza, ele era o Rogerinho hoje. Revelação. Leito, ele Ele fazia era uma parada. referência. Ele foi referência pra muita gente aqui. Muita gente. Leito, todo mundo. Quando falava em rebolo, existia o tantã antigamente. Existia o tantã, que era mais a marcação, você tá ligado? Tinha um surdo e tinha um tantã. Aí depois que veio o grupo Revelação, o Rogerinho começou a inovar, montou o rebolo, que é menor que o tantã, naquele formato cone. Aí foi que veio o rebolo. O nome veio, mudou, botou rebolo, mas o nome antigamente era tantã. Só existia tantã.
O Rogerinho do Revelação apareceu com esse formato novo de rebolo. Então o Gleito ele começou a se aperfeiçoar no rebolo. Ele fazia aquelas viradas que o Rogerinho fazia na mesma pegada, cara. Impressionante. Ele fazia aquilo como ninguém. Aí ele passou um tempo aí, eu saí do Doce Refúgio, parei um tempo sem banda. Ele continuou. Hoje, ser, sim, trouxe um benefício muito grande assim para música. Ele ensinou o segmento. Né? Ô Murilo, o Imperador perguntou aqui se você tinha vontade de fazer um audiovisual, porém assim, com os pagodes que relembre a sua fase. Tipo meio que um tributo, Projetozinho. com as músicas do seu tempo, as músicas que é referência para você. Se você já pensou em fazer algum projeto desse. Já pensei em fazer, inclusive já teve até gente que se propôs a investir. Quero até mandar um abraço pro meu amigo Rodrigão. Rodrigão, ele chamou o Todinho, me chamou também pra gente conversar, perguntou se a gente não podia fazer um audiovisual. Ele propôs até fazer lá em São Miguel dos Milagres. Da estrutura, ele tem casa lá e conhece muita gente lá. Tem um restaurante que seria ideal, na opinião dele, lá para isso. Acabou que a gente nem botou o projeto em função da correria, do trabalho. A gente não chegou a botar em pauta, mas ele chegou a propor isso para mim e disse que investiria, se for o caso da gente querer, né? Só que aí tinha que pegar todo o material, as pessoas que eu gostaria que estivesse lá também não estavam disponíveis nesse projeto que... Você ia trazer os músicos da velha guarda, eu Exato. imagino, né? Exato, exatamente. Teria sentido. Exato. Eu queria o Toninho comigo, eu queria o Nailton comigo. Uma galera que fizesse parte e fez parte junto do tempo que deixa. Ô, Murilo, talvez tenha pessoas que nem esteja atuando mais, nem não esteja tocando. Teria que ser um projeto Exato. meio que exclusivo, né? Para isso. Exatamente. Então eu não encontrei assim as pessoas certas para fazer isso comigo. Uns já estavam com outras bandas e longe daqui de Além. Eu não vi sentido, não. Eu sozinho, tu falou em Serve, eu vou contar uma parada, aproveitando... Aproveita o ensejo aí. Aproveitando o ensejo da resenha. O Serve, ele já fez parte comigo do grupo Samba Moral, né? A gente cantou junto. Cara, e teve uma época que a gente tocava no MP Show Bar. Ele nem citou esse MP Show Bar no seu podcast dele, aqui, né? Mas ele teve uma parada que marcou bastante. Tipo, a banda parou, cara. Eu não conseguia mais cantar, a galera não conseguia mais tocar por conta dessa resenha. A gente tocando no MP Show Bar, fazia toda segunda-feira da ressaca. E já conseguiu atingir um certo público. Tava ali cantando, do nada. O MP Show Bar, estrutura que era tipo primeiro andar. Onde era o MP Show Bar? Ali. O MP Show Bar fica Era ali Rio na Largo? na Rua da Verdura. Na Rua da Verdura, não, na Rua do Coqueiro. Em frente, o que hoje é a Equatorial. Isso, eu sei onde é. Antes tinha a casa. A galera que tá Rio Largo, todo mundo conhece como a palma da mão, né? Exato. E hoje, se não me engano, é uma sede da prefeitura, alguma coisa. MP Show Bar é outro bar que eu não ouvi falar ainda, Murilo. Era do nosso amigo Messinho. Messinho? Messinho. Mas é o TX? Não, acredito que não. Não, do Bavaí, que era sim, do Bavaí, sim. Então o Messinho montou aquela estrutura lá e chamou a gente para fazer a segunda-feira da ressaca. A gente tocando aqui, o pessoal curtindo lá embaixo, né, aquela euforia, aquele clima gostoso. Do nada, o Servo sobe aqui no primeiro andar, que tem a parte baixa aqui, né? Em cima tem o primeiro andar, uma varanda. Só quem tinha acesso de ver quem estava na varanda era a gente. O Servo, do nada, saiu, deixou cantando lá, foi pra essa varanda. Ficou lá em cima. O pessoal olhava pra cima, o Servo lá. De repente, bateu loucura nele. Eu cantando aqui. Acho que foi até aquela música Bole, 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 Deus alta samba.
A gente Sim. fazia um balanço nessa época. Bole, 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 bole. Bole, bole. De repente, você pegou as calças aqui, baixou, mostrou a bunda pra banda, pra gente aqui. Nu, nu. Caramba. Eu vou ter que fazer um corte disso aí, cara. O Imperador. Imperador. Não, eu falei pra ele que ia falar hoje. E ele disse o quê? Ele disse o quê? Cara, fala, não tem problema não. Mas eu nem lembrava disso. Ele disse, mas eu nem lembrava Imperador, disso. Mas eu tô lembrado. Imperador. O que aconteceu? Ele foi Eita. lá e fez essa parada toda. A banda, eu parei na hora. Comecei a rir copiosamente. Os caras também, pá, a banda parou. E o pessoal de embaixo tava sem entender porcaria nenhuma, porque ninguém viu, né? Só a gente da banda que teve acesso a essa cena inusitada. Aí a banda parou e começou a rir. Gente, me perdoe aqui, aí deu crise de riso. Só não expliquei o motivo. Nunca falei pra ninguém até hoje. Revelei agora. E na época o João Paulo, né, que era o cara que ficava à frente do Samba Moral, quero até mandar um abraço pra ele, João Paulo. Tamo junto. Depois de terminou, pô, esse bicho é doido. Esse bicho é doido, ô, certo? Tá maluco. E aí, bicho, o que fosse fazer ali? E o CF ele tem uma parada, ele sempre teve isso. Ele tá aqui com a gente, todo mundo curtindo, tá boa, conversando, pagode. De repente ele sai que ninguém vê. Vai pra casa. É como se fosse abduzido. Ninguém viu como ele saiu, não se despede de ninguém, ele simplesmente sai, de fininho aqui, estilo uma francesinha, sabe? Sem dizer a ninguém. Quando o cara vem perceber, cadê o CF? Me assumir. Ninguém viu, ninguém vê. CF, tome jeito. Tu nunca toma jeito, né, cara? Você faltou falar essa questão aqui, viu? O Imperador ficou devendo, viu? Murilo lembrou. Eu lembro. Ele pensa que eu não assisti, eu assisti seu podcast. Todinho. Todinho. Esqueceu muita coisa. Ô Murilo, e inclusive, Murilo, o pessoal nos comentários botou Imperador, faltou muita coisa e tal. E as histórias vai meio que se completando Sim, uma sim. outra, né? O Rick falou um pouquinho, e o Rick foi meu primeiro convidado. O Everton completou. E agora você vem completar. E daqui a pouco ele vai trazer Nailton, essa galera aí da velha guarda. E, tipo, é um patrimônio histórico, cara, da música Rio Larguense, né? Quem tocou, da velha guarda, quem passou. Eu mesmo, quando vocês citam aqui que a gente tá batendo um papo, eu fico meio que imaginando. Né? O Henrique fala, pô, o Casarão. Eu não tive a oportunidade de ir no Casarão. Você não chegou aí pro Casarão? Não. Mas, tipo, muita gente fala comigo também, poxa, Raí, era bons tempos, realmente, eu assisti a entrevista, foi bom e tal. É um patrimônio histórico aqui. A gente vem falando muito de coisas passadas, Murilo. E tem uma pergunta aqui que eu achei bacana, cara. Como é que você vê o Murilo? Eu vou chutar o ano, porque não sei se é uma menina aqui que eu não gosto de anotar o nome pra não expor ninguém. Mas botou, como é que você se vê daqui uns anos? Ou botar 10 anos aí pra frente. Como é que você vê o Murilo daqui uns 10 anos aí? Que inclusive, é chamado de vovô. Imagina em 10 anos pra frente. Thiago tinha que ser corintiano mesmo. Thiago é um sacana. TH do corte. TH do corte. Chama de vovô. Cara, como eu me vejo daqui a 10 anos, tava até falando sobre isso com o Aldo. Aldo Muniz. Velho, um abraço. É incrível, aquele cara é incrível, cara. Porra, eu sou suspeito de falar. O Aldo é fora de série. Eu tava até falando com o Aldo. Ele também não é um cara jovem, ele já tem uma certa idade, porém, ele tem um espírito jovem também. O Aldo é. É isso que a gente tava comentando sobre isso, porque assim, daqui a 10 anos, o Murilo, não é esse Murilo aqui, tentando ser jovenzinho, porque eu acho que a juventude, ela não tá na idade, tá, cara? Ela tá no espírito de cada um. Por que que é uma das coisas, eu até falei com você, que eu cheguei a ser muito criticado pelas minhas vestes, a galera, não sei se por não gostar ou se por gostar e achar ruim, mas eu era muito criticado pelo estilo de roupa que eu vestia. Diferente. Era o Rodriguinho, das antigas. Isso, porque assim, eu acho que se você tá levando a vida de artista, você pode não ser nada, mas a partir do momento que você vai para um palco, você tem que representar. Na minha condição de vocalista, eu sempre me preocupei com isso. Com o visual. Com o visual e no falar. O Imperador citou isso aqui, era Mastro, Se chama, Mastro.
Uma coisa assim Ele citou aqui, eu não me recordo bem, mas e você usava umas penas no lugar do Então, brinco? eu gostava de fazer esse tipo de coisa, de fazer uma parada diferente. É, irreverente, na verdade. Às vezes, quando era carnaval, botava uma. Isso aí foi no carnaval também, né? Ele também exagerou que isso aí foi no carnaval, eu botei uma pena mesmo aqui. Era a modinha, era a modinha. É. Mas ele o que ele quer dizer é que eu sempre vesti assim de uma pessoa diferente. Porque eu acho que para um vocalista, é a identidade do grupo. Quer queira, quer não, todos estão ali, todos fazem parte, é um grupo, beleza. Mas, pô, tu é o vocalista. A identidade do grupo vai a partir de você. Então, é o teu material que tá ali. Tá se vendendo. Tá se vendendo ali no palco. Bota o melhor que tiver. Por exemplo, aqui, não é o fato de eu vir ou no podcast do Raizeiro, meu amigo Railengo. Bota o que tu tem de melhor, velho. Sempre. Vai na esquina. Não é porque eu vou na esquina que eu vou lá. Mas sempre que eu ia cantar, eu botava o que eu tinha de melhor. Tentava botar uma roupa diferente, uma boina diferente, um estilo diferente, para se destacar entre os demais. O exemplo do Samba da Praça, há 15 dias atrás, a gente fez uma camisa, cada um tentou fazer uma camisa do Samba da Praça. Aí o Jailton disse, gente, vamos fazer o seguinte, Murilo, pega as camisas lá no cara de Maceió pra gente já poder ir cantar com ela. Aí eu fui lá no grupo da gente e falei, gente, se quiser, eu vou. A gente vai com a camisa do Samba da Praça. Mas eu particularmente acho, Murilo, Rick, Ailton, a gente tem que ser diferente, cara. A gente não pode ir com uma roupa que identifique, somos iguais ali. Vai com teu estilo, eu vou com o meu estilo, o Rick vai com o estilo. Todo mundo ir. Essa parada fica mais para os músicos que estão ali, Da roda de samba, na né? roda, que vão tocar, os músicos vão tocar. O vocalista ele tem que estar sempre diferente, cara. Eu sempre tive isso comigo. É nessa hora que eu digo que tem que ter essa percepção. Olha um pouquinho para a TV, olha um pouquinho, vai lá na internet. Hoje tem recurso para caralho. Antigamente não tinha isso, mas eu buscava na TV, na capa do CD, o que os caras estavam. Para tentar chegar aproximadamente ali do vocalista. Dentro Como das você falou, condições. dentro das minhas condições. Porque hoje, cara, às vezes o cara pensa, não, porque o Murilo quer ser o riquinho. Tu pode comprar hoje uma camisa de R$ 20, camisa bonita, cara. Combina com a tua bermuda. Agora tem cara que bota uma camisa florida, a bermuda florida, de listra. Aí você tem que saber combinar as coisas. Mas não quer dizer que você com R$ 50 não vai se vestir bem. Eu acho que uma pessoa se veste bem com R$ 50. Tem loja aí de R$ 20, 25. Compra uma bermuda bacana, contanto que tu bota uma camisa estampada, uma bermuda neutra. Ou uma camisa neutra, uma bermuda estampada. Mas tem cara que quer tudo estampado, aí fica muito espalhafatoso. Só tem que ter um senso de saber o que vai vir. Ô Murilo, essa semana quem falou comigo foi o Léo Sete Corda, Léo Lima. Queria até Léo Newton. mandar um abraço aqui pro Léo. Léo. E a gente conversando lá na hora, ele veio falar do podcast e tal. Aí, show de bola, parabéns e tal. Obrigado, meu irmão. E a gente teve uma ideia. Eu nem assim, eu não quis ficar à frente. Sim. Mas aqui a estrutura tá aberta. E eu queria compartilhar com você aqui agora. Da gente pegar um dia aí, separar um dia, combinar direitinho. E fazer eu aqui, meio que conduzindo. Chamar Rick Belo, Murilo Ivo e Léo Lima com violão pra gente fazer uma capelinha violão em voz, pra gente fazer um pagode pra pagodeiro aqui, pra galera, só que ao vivo, tá ligado? Pra galera sair pedindo música e tal. Bom, Eu vou deixar tu à frente disso. Bom, muito bom. Show de bola. E o Léo já confirmou, viu? O Léo é um cara que eu tenho um carinho imenso, ele sabe disso. O Léo, eu cheguei a falar pra ele, Léo, eu só volto pra música, pra um grupo, se for você tocando violão. Cheguei a falar isso pra ele sabe disso. É um cara que passei muitos anos tocando com ele. A gente começou a pegar uma afinidade. Eu terminava a música, ele já sabia qual música que eu ia levar depois. Então, é isso que é interessante, né? Quando você passa muito tempo com... Você sabe disso, vários anos com o Henrique. Com certeza, você mais do que ninguém sabe o repertório dele inteiro.
E isso eu tinha com o Léo. 5 anos, a mesma banda, a gente não ensaiava. Mas quando eu olhava pra ele, ele já sabia o que eu queria. Eu já puxava, dava continuidade. O cara é excelente também. Foi aqui meu Léo. Então vamos organizar direitinho, viu, Murilo? Vamos. Vou deixar a tua frente disso aí. A estrutura tá aqui. Quando vocês se sentirem à vontade, a gente combina uma Eu data. já tô à vontade, cara. Tem algumas perguntas aí, mas eu ainda vou jogar na tabelinha aqui. Mais pra frente a gente faz. Eu queria perguntar o seguinte, Murilo. Hoje você é um cara lembrado mais pela sua história no pagode, pelo que você construiu, né? Que você foi um dos pioneiros aqui. Tem algumas outras bandas aí que tu falou, mas tu nem citou o cantor. Tu lembra quem era os cantores? Lembro. Tu era o Jupira. Eu O Jupira, não tive o que prazer de depois conhecer. se não. tornou vocalista também do Ticatá. O Populares do Ritmo foi pouco tempo. Depois que eu comecei a frequentar aqui os ensaios e tal, a banda terminou. Então não foi aquele grupo Tu duradouro. acabasse com a banda, Foi Murilo. eu que acabei. Puta que pariu. E veio o Ticatá. O Ticatá é como se fosse uma projeção do Populares do Ritmo. Só que com o vocalista era o Amapá. O Amapá era uma pegada mais pra frente de swing. Ele era um cara que interagia bastante. Tinha toda uma dinâmica de palco. Ele tinha uma presença de palco muito bacana. Ele era muito desenrolado. Afinado também. E montou a banda, ele cantava umas músicas, o Jupira cantava outras. Depois o Jupira se tornou o mesário da banda, produtor. Chegou a ser produtor, o Jupira. Chegou até a ser produtor da banda Caliente, Bacanas do Pega. Bacana, né? Bacanas! Bom, o Jupira passou muito tempo nessa banda. Kaká. São os músicos que eu tenho assim na lembrança, que Um certo apreço, né, Murilo? um apreço muito grande, porque foi dali que veio toda a leva, né? Hoje, cara, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso aí. Depois de mim, aí já veio o Henrique Belo, o Jailton. Ou seja, hoje a gente tem, eu posso dizer que hoje a galera de Rio Largo é privilegiada. E a gente tem um projeto de Samba da Praça que você fez parte durante o tempo da diretoria. Um projeto que, graças a Deus, eu só peço a Deus que Deus te abençoe mais e mais, grandemente. Mas você que já fez parte disso, você pode dizer isso com propriedade também. E o Largo hoje é privilegiado assim de ter essa mescla da minha época. Aí vem a época do Henrique, uma pegada mais contemporânea. A velha O Jailton. guarda e a nova geração, né? Isso. Então, o samba da praça hoje, para quem vai, é um privilégio grande, porque consegue atrair o público que eu tinha lá atrás. O fato de, pô, o Murilo vai cantar. Hoje mesmo Eu já ouvi muito, ouvi muito. hoje mesmo tem uma galera grande aqui perguntando que hora ia ser o cast, que ia ver, perguntando quando era o samba da praça, e ia por conta, gostava muito de ver cantando. Teve até uma menina, é isso que eu digo, que esse feedback é muito bacana. Disse, pô, Murilo, eu quero te parabenizar, você canta muito bem. Eu gosto muito do seu estilo. Eu vejo que você é um cara que vai com a roupa diferente. É aquilo que eu te falei. Quando você Se passa. doa, né? Isso, quando você passa a se vender, porra, eu vou do meu jeito. Isso, cara, eu vou ter. Daqui a 10 anos, pode escrever, eu vou continuar do mesmo jeito. É o espírito de tá em mim, tá em você, cada um. Não é a questão que eu tô ficando velho, eu vou deixar de roupa que eu gosto que eu sempre. Não. Cada um tem um espírito e isso aí é pro resto da vida, cara. Aí, completando a pergunta, Murilo, que a gente falou muito da galera retrô, e eu acho que é uma das peças-chave, né, da gente bater um papo aqui, é a Sim. galera relembrar o que já passou. Mas daqui a um tempo, Murilo, hoje você é lembrado como mais cantor do que a profissão que você atua Porque hoje. trabalhador. Pelo menos pra mim, né? Não Sim, sei o acho que pessoal não, pra mais maioria. próximo. Mas, tipo, porra, eu realmente virei o vovô. Agora, realmente. Agora segue meus filhos aí, a nova geração, tá atuando. Me aposentei. Como é que o Murilo quer ser lembrado? Como o Murilo pagodeiro? Ou o Murilo da sua profissão atual? Ou outra que vier chegar aí? Como é que você quer ser lembrado, Murilo?
Pô, se tiver outra pra vir agregar, né? Pode Deus sabe daqui pra frente nosso futuro, mas eu prefiro ser lembrado do Murilo Pagodeiro, cara. Eu gosto. Eu gosto dessa referência. Eu saía. Hoje mesmo eu cheguei na conveniência, que eu atendo muito posto de combustível, as conveniências, né? Carro. E cheguei na conveniência e a menina disse: "E rapaz, você disse que cantava. Eu tava no TikTok quando eu olhei. Murilo Iva, eu olhei. Esse cara, ele é vendedor." Aí todo mundo não falou nada que cantava. Eu disse: "Oxe, moleque, eu vou falar pra todo mundo que canta." Eu não canto, não, é só aquilo, só enrolo mesmo. Ela disse: "Não, você canta assim, que eu vi no TikTok." Ou seja, isso é o tipo de coisa que faz lembrar de uma forma muito positiva e eu gosto. Eu não sei se você viu nos meus stories da semana passada, eu fui convidado para Eu assisto todos, eu não perco nada. Hoje tô lhe dizendo. Sou seu fã, cara. Número Cara, um. obrigado. Número um não, né? Que tem pai e mãe, é que nem o Henrique diz. Mas depois de seu pai e mãe é eu. Eu fui convidado para fazer uma participação no Samba do Calçadão lá em Pilar. Cara, bacana. Eu vi, pô, todos. Eu não tô Pilar- falando da boca pra fora, não. Pilar é uma cidade que também sempre me acolheu muito bem, sabe? Eu já fiz parte de uma banda de lá de Pilar durante, eu acho que uns 3 Era anos. pra você ter me levado, Murilo. Eu Faltou o eu levei convite. o Aldo. Poxa, cara, levei mas não era pra trabalhar, não. Era Eu não pra curtir sabia o se a sua pagode. patroa ia deixar ou não. Ô, da próxima libera nós aí. viu? Cara, aí... Então, aí eu levei o Aldo comigo e quando eu cheguei lá, cara, impressionante como eu fui recebido. O Aldo pode ver, pode falar melhor sobre isso também. A galera parecia que era... Eu tinha voltado há 10 anos atrás, há 10 não, acho que há 14 anos atrás. O acolhimento, você tá O falando, né, acolhimento foi Murilo? tão grande assim, sabe? A recepção que eu tive, não só dos músicos que eu já conhecia, e sim do público que eu conquistei lá, sabe? Muita gente já tava falando pelo meu direct: "Murilo, eu vou hoje pro Samba do Calçadão só para lhe ver, porque eu nunca fui não. Mas como você vai cantar hoje lá, eu vou." Isso me dá uma alegria muito grande. Porque Era de tempos antigos também, isso, Murilo. há 14 anos atrás eu fiz parte de uma banda lá. Então, E ainda tinha público. De tinha 14 público, anos isso. atrás, lembrou. Cara, eu juro por Deus que isso aí me cativou tanto assim. Fiquei, porra, 12 anos atrás o pessoal ainda lembrou. E assim, foi para me prestigiar. Eu me senti muito lisonjeado com isso. Quando eu cheguei lá, realmente as pessoas que falaram que ia estavam lá, sabe, me abraçando, desejando boas-vindas, boa sorte, perguntando por que eu me afastei do pagode. Pô, não é que eu me afastei. Gostoso, né? Bacana, É muito né? bom esse feedback, cara. Esse carinho, esse apreço é muito bacana. Essa hora que eu digo pra você, por isso que eu falei, daqui a 10 anos eu queria ser lembrado por isso, porque é bom quando a pessoa lembra de você do lado positivo. Cheguei lá, fui abraçado, assim, todo mundo, galera da banda. Quero até mandar um abraço à galera do Samba do Calçadão também, que me acolheu super. Vamos combinar uma data pros meninos virem aqui, rapaz. Vou até falar com os caras Me que eu tenho. conecta aí com o organizador pra gente bater um papo. Pode deixar. Samba do Calçadão, Pilar. Vão tá aqui, viu? Murilo, já teve algum fracasso na música, Murilo? Já, cara. Tive muitos, assim, né? Porque pra começar, todo começo é muito difícil. Começo é muito difícil. E quando eu comecei, como eu te falei, eu não vim de berço. Eu nunca tive alguém da minha família que fosse envolvido com música. Eu nunca entrei em escola alguma, seja igreja, seja banda de escola, para aprender alguma coisa. Eu nunca toquei nada, 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 nada. Nunca tentei me aperfeiçoar. Então, todo começo é muito difícil. E fracasso para mim, era quando eu tinha dificuldade. Eu sempre fui um cara que, até hoje eu sou. Eu tenho essa dificuldade de entrar no tempo certo. O tempo, né? No tempo da música. Então, um cara que sempre pegou no meu pé, pegava no pé direto, era o Nailton. Nailton, ele sempre foi conhecido pelo aquele cara bruto. Quase ninguém gostava do Nailton, achando que ele era mafioso, que ele era isso. Mas, na verdade, o Nailton é um cara com um coração tão grande que muita gente não sabe. Poucas pessoas sabem. Só quem conhece o Nailton sabe da pessoa que ele é, do quão amigo que ele é e da pessoa grandiosa que ele é. Cara, fora de sério, o Nailton eu aprendi muito com ele. Aprendo até hoje, né? Aprendo até hoje. E no início ele era um cara que achava muito ele, assim. Ele, do jeitão bruto dele, aí quando eu ia entrar, entrava fora do tempo. Aí, não, vamos lá. Aí, se liga. Vamos lá, Murilo. Aí depois é que eu queria entrar. Quando ele dava
a deixa na cabeça assim, eu ia entrar depois. E eu Tô sempre falando, veio um filme na mente, e Murilo. várias vezes aconteceu contigo também, já aconteceu Já aconteceu comigo. Eu não vou mentir, já aconteceu comigo. Já, então. Aí eu. Porra. E aquilo ia me deixando mais nervoso. Sabe quando vai batendo a aflição? Só piora, Só piora a situação. Aí teve uma hora que eles. Porra, Murilo, velho. Isso não tem juízo, não. Tu não consegue não escutar, não. A música, não. Tá vendo que tá fora, não. Ah, pô, tá entrando no tempo errado. Eu consegui entrar no tom, mas entrar no tempo errado. Eu entendo. A minha ritmia sempre foi péssima, cara. Ô, Murilo, no caso, isso aí, até hoje você não consertou e fracassou nessa. Isso. Pra mim é uma dificuldade que eu tenho, um fracasso meu, assim, na música, que é a entrada. Como entrar. Várias vezes eu faço o seguinte, já na manhã mesmo, quando era só violão, ficava com esse de entrar errado, eu dizia, bora, foca, ainda no pandeiro. Já pra pegar a ritmia do pandeiro. Ah, tô Porque se eu entendendo, tiver tô um entendendo. ritmozinho pra entrar, É mais tipo um fácil, pandeiro, né? é mais fácil, um compasso. Eu preciso só apenas do compasso. Se eu tiver aquele metrônomo aqui. Porque sem esse aí, o metrônomo ele é mental, né? Você Exato. fica martelando Exatamente. na E se cabeça. eu for entrar só pelo campo harmônico, eu não. Por eu não saber de nada na música, assim, pelo tom eu ainda vou, mas pelo tempo da ritmia, toda vez eu entro errado. Ô, Murilo, eu acho tão massa isso em tu, porque você chega e reconhece, pô. Não, nunca- realmente, tal. Tem gente que é teimoso. É. E muito. E você falou aí e tal, realmente a gente foi tocar algumas vezes. Eu meio que já sabia, aí eu dava uma nota, E- esperando você entrar Muito pra bom me da sua parte. adaptar, Muito obrigado, meu amigo. pra meio que me adaptar ao seu tempo, né? Eu sempre tive essa muito. É uma frustração minha, na verdade. Vamos lá. Eu nunca consegui, até hoje, eu tenho essa dificuldade. Isso aí foi um fracasso. E algum arrependimento, Murilo? Arrependimento, cara. Você fala da arrependimento na vida pessoal, de música? Não, ou de música, de música. Na música. Então vamos voltar pra música aí. Voltando pra música. Cara, eu me arrependo de não ter buscado mais conhecimento na música. Mas isso eu não aponto assim como um defeito meu, porque eu sempre tive que trabalhar na minha vida as coisas que eu tenho. Pra mim nunca foi fácil, como eu te falei. Eu nunca vim de berço de ouro. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Ou minha mãe com 7 filhos pra cuidar. E eu tô falando isso não é pra ninguém ter pena de mim. Não, o Murilo tá falando isso pra se comover. Não, não é. É uma realidade. Quem me conhece sabe. Nasci e me criei ali na esquina 90. Cara, eu digo isso com a maior naturalidade do mundo. Pra você ter uma noção, nosso papel higiênico na época era jornal. A minha mãe cortava as tiras aqui, tava num gancho de madeira pendurado no caibo do banheiro. Nosso vaso não era um vaso de descarga, não, cara, era de cimento na época. A gente não tinha nenhum um vaso decente, um banheiro decente. Tinha porta, era uma cortina. Então, minha vida, desde o início, assim, desde 12 anos, quando meu pai morreu, a gente não passou fome porque as minhas irmãs, minha irmã mais velha, a mãe, falou muito para ter emprego das outras. A gente não chegou a passar fome porque muitos vizinhos se sensibilizaram com a situação da gente. Sensibilizavam assim, pô, o pai, o seu Graça morreu. A gente não tinha filho aqui, cara. Só o meu pai, a gente morava em Colônia. Meu pai trouxe a gente para morar aqui. Logo que ele chegou para morar aqui, no ano seguinte ele falou. Com minha mãe, ele só deixou a casa, deixou E ficou à a minha mercê, mãe né? com 7 barra pra gente. Verdade. Eu sempre tive que batalhar desde. Então a música foi mais como um alento para mim. Buscar ali não, alguma coisa boa que eu pude escolher para mim. Hoje, graças a Deus, eu sou grato pela vida que eu tenho, pela minha mãe, minhas mães, hoje cada só agradecer realmente a Deus pela atenção que minha mãe me deu. Precisei para fazer coisa para se dar bem na vida. Muito trabalho, muita relação. Um arrependimento na música foi só de não poder correr atrás de algo que eu podia ser melhor. Se eu entrasse numa escola de música, por exemplo, pegava a ritmia,
ia pegar técnica vocal, melisma, ato, e E ter falsete, chegado mais num longe. grau isso. Eu tá num grau melhor. Hoje eu vejo os caras que começaram nas antigas, sabe, ali e tal, e eu fico pensando, se tivesse parado um pouco para estudar, me dedicar um pouco mais à música, ia estar numa posição melhor. Na música, mas em compensação de vida, eu não sei se eu estaria. A música é difícil aqui no estado, sabe bem. Poucos são aqueles músicos que dependem de música para sobreviver. E essas histórias aí, Murilo, elas estão cada vez mais escassas. Porque antigamente era lógico, né? Era outros tempos. E hoje não tem mais essa dificuldade, né? Assim, pleno século XXI, nem tem. todo mundo. A dificuldade, questão de passar fome, é cada vez mais escasso. Apesar que tem muito caso. Eu faço um projeto social, você Sei, deve sei, acompanhar, e eu vou na casa das pessoas e realmente eu vejo situações bem precárias. Mas cada vez menos, Cada vez menos. né? Eu acredito que nesse tempo que você citou aí, porra, era uma coisa muito comum. Comum demais. Mas se tu pudesse voltar atrás, Murilo, o que é que tu faria diferente aí? Cara, na música, se voltar atrás, eu não me arrependo não, tá? Não, mas assim, tipo, você fez e, pô, velho, era pra ter feito, não era bem assim, era pra ter feito diferente, cara. Alguma situação dessa, Murilo? Sim, ter sido feito diferente, naquele sentido que eu falei no início aqui da nossa conversa. E quando você decide ir pra música, eu tô cansado de ver, cara, que gente que tá na música, mas que não estão nem aí. Sabe, que tá ali pra matar a galinha, como a gente chama, né? Que chama de matar a galinha. De ganhou o seu cachê, vai pra casa, mas não tá nem aí pra música. E música, na verdade, eu acho que quando você quer encarar a música como sua profissão, algo que você queira deslanchar dela, você tem que se dedicar. Dedicar a um projeto, a investir, a se doar mais, perder mais tempo com aquilo ali, ensaiar, porque você não vai para nenhum canto se não ensaiar, né, cara? Não adianta você. Não, eu sou o Murilo, vou montar uma banda aqui e fazer o mesmo que todo mundo faz. Já falei, não adianta. Ou você vai pelo um caminho, tentar fazer um diferencial, pô, eu vou montar um grupo aqui, mas o meu repertório vai ser diferenciado. Vai ser esse aqui. A minha banda vai ser composta disso, a gente vai fazer isso, para tentar fazer a diferença dos demais. Porque se você for fazer igual, a galera já tá cansada de ver. Vai para um bar e escutar a mesma coisa. Isso aí você teria feito diferente. No caso, você Eu teria. teria Em tudo. Até a banda tudo seria uma banda meio que diferenciada, entre aspas, diferenciado, né? e montar uns arranjos diferentes, botar um sopro, algo que fizesse o pessoal perceber que era diferente. Se bem que foi um caso aqui que eu fiz até um corte do Rick. E tem a questão do cachê, né? Isso às vezes atrapalha. Porque se o cachê fosse, vamos dizer, justo, né? Uma pergunta do Rick foi: por que não tem a repique de mão na banda? Aí foi quando ele deu essa explicação, que às vezes o cachê não ajuda, não comporta, tem uns investimentos, tem custo. Talvez essa questão de sopro que você falou, se bem que Rick tem sopro, né? Tem. Meu amigo Beto, nunca mais vi, mais um abraço. Talvez atrapalhasse, né, Murilo, essa questão do cachê, né? Talvez atrapalhasse. E atrapalhe muito, muito. Porque o cara que sai da sua casa, ele tá gastando a roupa, ele compra uma roupinha bacana pra ficar. Eu já ouvi muito isso, perfume, essas Ele usa coisas, né? perfume, é perfumado, brinco, negócio. Então tudo é investimento. Vai, que eu te falei, você tá se vendendo ali. Então, vender, você vai ter que ter o retorno. Você não tem, eu não vou sair da minha casa pra cantar e no final não ter a recompensa, né? Eu falo isso como todos os músicos. E eu queria muito isso no início. A gente chegou a ter um projeto, aí eu acho que você já soube disso. A gente criou um DVD aqui. Teve Não, toda uma estrutura. eu quero esse DVD. Então, É DVD, DVD. Não, vou te contar. A gente, na época do auge aqui, do Doce Refúgio, a gente montou toda uma estrutura. O meu ex-sogro
O meu sogro quis investir num DVD que ele gostava de ver a gente tocando, cantando, né? Pra você não perder o time, qual era a banda? Doce Refúgio. Doce Refúgios. Faz tempo, muito tempo. Então, o que acontece? Ele disse, vamos gravar um DVD? Mas aí precisava de uma estrutura, é muito dinheiro. O local era o América, não é do teu tempo, não. Não sabe nem o que é a América. A Sei, América fica cara. ali próximo do Samba da Praça. Era um local que tinha muito baile antigo. Baile vermelho e preto, preto e branco. Então a gente decidiu gravar o nosso DVD ali. Cara, a gente teve investimento de roupa. O meu sogro disse, olha, vocês vão comprar a roupa de vocês. E pra gente, antigamente, a grife da gente era Riachuelo, era C&A. Aí Era a loja do momento. Era top, pô. E ó, vocês vão pra C&A, escolhe o que vocês quiserem. Cada um tem direito a escolher A sua uma roupa. calça e uma camisa pra vestir no dia do DVD. Aí todo mundo foi, né, muito empolgado. No seu padrão, no seu padrão. Aí cada um, vamos lá, escolher sua roupa e tal. Eu lembro como hoje, cara, o Oswaldo Sapucaí, foi até engraçado. Ele pediu uma opinião, Murilo, não é aí, velho, tá bom, velho? Ele pegou uma camisa regata. E quando ele pegou, aí era muito jovem ainda, nem ligava muito pra isso, mas eu já me importava com isso, pra tu ver como eu já era, tinha uma visão mais diferente. Ele botou a regata aqui, ele botou a regata, aí, e aí, tá boa, velho? Aí quando ele levantou o braço aqui, porra, mó de cabelo, aquele negócio feio e nojento. Eu disse, Oswaldo, a camisa ficou legal. Agora, se tu for desse jeito, tá aí, tá horrível. Aquela tufa de Cara, cabelo. eu queria lembrar o que foi que o imperador falou, cara. Eu tô com esse negócio de macho, mas porra de macho, né? Era um dizerzinho que ele falou aí, Aí teu. o Oswaldo teve essa resenha. Quando chegou na parte do Gleito, né? O que a gente chamava de poca botão. Aí ele foi logo na seção de camisa de botão. E aí, velho, essa daqui? Pô, DVD tá bom. Camisa preta com botão. Tá bom, pô. Aí, Preto peguei- básico, um preto eu básico. peguei a minha diferente, né? Uma baby lookzinha na época, baby look. Toda tracejada. A minha essa tá boa. A Riachuelo, ó. Riachuelo. Pra mim era o top. Coisa Aí- pra cinema. Agora, quem vai? Quem vai tocar com Doce Refúgio? Aí tem uma banda que pode fazer vir a galera de Maceió, de Rio lá. Apesar que a gente já tem o nosso público, a gente sabia que ia ser casa cheia, o nosso DVD. Eu disse, não, se é o DVD, a gente tem que ter uma banda importante. Vamos chamar quem? Doce Refúgio. Foi nada. Na Me época, diz uma coisa, esse DVD rolou ou tu tá contando só a Não. história? rolou. O que acontece? A gente contratou um cara pra filmar. Rapaz, a gente contratou o cara pra filmar, fazer a filmagem. E os ensaios eram feitos na casa do Foca. Pô, tu não tem ideia, não. Era Toninho na batera, Ailton no cavaco, Só os monstros. Jerônimo no banjo. A gente botou o Thiago para fazer teclado. O Joab fazia clarinete, saxon. O Berg no trombone. Eu fiz uma música só para abertura. Parará, pá, 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 pará, pá, pá, pá. Aquela pegada mais samba pop da Rodriguinho. Chegar chegando, né? Chega. Na primeira música era Aquela primeira impressão que fica, né? Parava o sopro, o violão aqui. O Nailton. Pode parecer que não, mas eu te amo. É pra valer. Com esse meu jeito de durão, às vezes eu me engano. Meu irmão, que musicada. Mas é só pra disfarçar. Música tá do. Aí, vamos botar essa música aí. Aí veio outra música. E eu fiz essa música sem pretensão. Até o grupo que me veio na cabeça era o Raça Negra na época. Depois que terminei a música, eu fico. Que merda é? Pô, não. E depois eu cantei pro Nailton. Eu disse, tá boa essa música, Murilo, tu é doido, né? Vamos gravar essa porra. Vamos lá. Anjo Encantado, o nome da música. Ah, não sei de onde veio. Será que foi que te mandou pra mim? E aí tu veio com os arranjos e tal. Essa música é do caralho, bora. Vou botar essa também no DVD. Cara, eu sei que ia sair no mínimo umas 3 músicas autorais minhas. Não tinha nem essa como é bom como é bom se apaixonar. É porque era só música minha mesmo, porque o Claudinho veio depois, depois que a gente tava tocando a do Sabor,
Ele era doido pra fazer parte da banda, ele pra tocar recorrec na época. E a gente começou a andar junto e compor também. Mas na época que a gente foi gravar o DVD, lembro que tudo pronto. Tinha que chegar um pouco cedo pra passar som. O mesário era o Pezão, lembro como hoje. Cara, o cara, como eu te falei, no início tudo é muito difícil. Eu sempre fui um cara muito humilde, cabeça baixa aqui, eu escutava tudo. E não era de revidar, eu nunca fui de o cara falar comigo, voz alta e eu evitar com a mesma moeda. Eu sempre fui muito de escutar, tá? E saber ouvir. Pra mim, saber ouvir é saber, é ser mais inteligente. O cara, o mesário passando a minha voz, vamos passar uma música pra ver se tá legal, tá? Minha voz baixa, baixa. Aí só a voz do vocalista aí, pô, do Murilo. Tá topado aqui, pô, o teu vocalista canta pra dentro, canta pra fora, meu amigo. Ignorante da porra. Eu tô cantando normal, cara. Eu já cantei em vários shows, vários mesários, normal. Você tá passando som aí, só contigo que tá acontecendo isso. Tá cantando pra dentro, canta pra fora, cara. Não, né? Ele foi deixando um pouco. Mas aí, beleza. A gente tinha todo um repertório, né, montado, as músicas na sequência, quebrando linha ali, a passagem de uma música para outra, tudo bem elaborado pelo Tom Egg, Joab, para Fabrício tocando para baixo, porra, era uma banda. Eu tô aqui mesmo, porque hoje não dá para imaginar esses caras juntos, porque cada um tem a sua estrutura hoje. Hoje a gente até conversa muito sobre isso, assim, vamos juntar aí, para marcar um som e tal. A gente sabe que é muito difícil juntar toda a galera, cada um tem seus compromissos. Quando foi na gravação, ia. Pois não. Vamos ver como é que ficou o DVD. DVD aqui. Cara, não saiu o áudio, só saiu o vídeo. Saiu o áudio Foi da nada, gravação, só cara. saiu o vídeo. Porque na Você época era perdeu. aquelas câmeras, não é tem a tecnologia de hoje. A gente perdeu a gravação. Ficou elas De por nada elas. valeu. Era um registro que, se tivesse hoje, de repente aquilo ali podia ser o nosso cartão postal, sabe? A nossa propaganda. Você falando aí, Murilo, eu lembro de um episódio e eu pedi minha mãe pra ir pra um show que ia ter Boca de Forno. E eu era muito fã, eu já era pagodeiro e tal. E ela não deixou eu ir, cara. Eu, pivetão, não deixou eu ir. E por onde você falou, nesse América, mais ou menos em local, eu acredito que era esse DVD que tu citou aí, cara. Será que era? Eu tenho quase Tu tem certeza, viu? quantos anos? Desculpa a pergunta. Se quiser Eu falar, tu não fala, tenho não. 32, Paulo. 31. Pô, tu 31. sabe da tua idade, isso é incrível, Paulo. Obrigado. 31. 31. Eu acho que é Pronto. por aí. Então, se tu era pivete, né? Eu tenho certeza que era esse mesmo Acho evento. que era isso aí, então. Porque, assim, foi um evento que moveu o Rio Largo inteiro, cara. Tô falando aqui sem querer parecer, mas foi um evento que, quando se falou na gravação do DVD Doce Refúgio, até porque a gente já tocava na Doce Sabor, então todo o público que ia para Doce Sabor Queria estar tava lá. lá. Além daquele público, tinha toda a galera que não ia e que tinha a oportunidade de ver a gente ali. Através Mas assim, perdeu tudo, mas o show foi bacana. Não, foi um show. showzaço. Dispensa comentários. O Boca de Forno foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, cara a cara com o Val. Até então eu era fã, né? Até então, até hoje eu sou fã do Val. Mas foi a primeira oportunidade que eu tive de ver o Val, assim, de perto. Mostrar um Val a gente- gigantesco. Gigantesco na época do Boca de Forno. Já tinha DVD, É, tudo. Já tinha uma estrutura muito. Era, na verdade, o Boca de Forno sempre teve um empresário, né? Trump Funk. Os caras chegavam lá de van. Na época, quem chegava de van era. Falar em chegar de van, eu vou te contar outra parada que aconteceu com a gente. Mas aí, quando eu cheguei lá, né? O cara, vamos lá em cima, pô. O pau tá lá em cima no camarim. O América tinha um verandazinho, que era onde ficava o camarim. A gente teve que montar todo um aparato para os caras. Os caras exigiram água com gás, água mineral,
Cerveja, refrigerante. cerveja, frutas, tinha que ter melancia, melão, uva, maçã, tudo pros caras. Pô. Os caras vieram com estrutura de Rio de Janeiro. Aí beleza, a gente aí, botou tudo certinho. E foi muito bacana. Aconteceu e tal. E isso se vendeu realmente. Esse show a gente se vendeu. A gente começou a crescer, ter outra visão. Começou a tocar no Sesc Guaxuma. O Guaxuma foi acho que o ápice. Aí já era moleque atrevido. Acabou do Sem Refúgio. Depois de muito tempo, ficou banda. A gente botou até em enquete. Na época era. Antes do Facebook tinha uma rede social chamada. MSN. Não. Esse é a parada. Vlogão, vlogão. Não, não. É como se fosse um nomezinho parecido com o YouTube, mas não é o YouTube. Poxa, vida. A galera agora vai lembrar, deve estar pensando. Eita, Murilo, tu esqueceu, é o. Ah, pois não é do meu tempo também, não, Murilo. É. É, não, era uma parada como se fosse. Era só pra conversa. Não tinha questão de postar foto e tal. Ah, pois era o MSN, não. Não, mas não, tem outro nomezinho. Era uma rede social bem antiga. Eu acho que foi até a. A pioneira Acho aí, que ela foi né? a pioneira, cara. Pioneira. E começou a propagar e tal. Começou a tocar no Sesc Guaxuma. Agora o Sesc Guaxuma foi o nosso ápice, assim. Uma parada onde a gente já tinha esse requinte de chegar lá no camarim, toda ali, você sabe, Uma chegar lá, estrutura e tal. porra, sendo banda de mesmo, falar banda de mesmo, pô, parece banda de mesmo. A gente chegou a fazer por 3 vezes consecutivas o Réveillon do lado do Sesc Guaxum. O Réveillon lá era topado, era a gente e outra banda, Time Machine, para já. Eu sei. Eu tive a oportunidade de tocar lá também. Foi? Acho que inclusive foi até o meu primeiro contato com o Rick. Eu tive a oportunidade de estruturar. Lá era. Ele já tinha um palco que Palco, vivia som, lá, era era do do próprio Sesc. do próprio O Sesc. som era do Sesc, o mesário já era contratado de lá mesmo, cara de lá. E por conhecer tanto o nosso grupo, quando a gente ia passar o som, a galera já sabia, sabe? Equalizar o som na medida que a gente gostava, que a gente apontava aqui da estrutura. E a gente fazia valer também. Chegava lá e fazia onda legal. Passou anos e anos tocando com a Chuma. Agora, onde tudo começou, o nosso primeiro show, na época eu não tava nem com a Ailton, mas o Abi, nosso primeiro show que a gente foi fazer foi no meu aniversário. Foi de carro de mão, cara. Levou no carro de mão, o Sudão. Era Sudão mesmo. O Sudão a gente levou no carro de mão, um amarelo, cara. No carro de mão, bolo, inteiro. Aí na hora de subir, todo mundo empolgado. Era no cemitério, no antigo cinema. Tinha um espaço ali, não tinha cinema. O aniversário foi ali. Todo mundo empolgado, tomando um banhozinho, chegou lá todo suave. Da estrutura. Aí terminou o show. Quem queria levar pra casa no carro? Porque uma coisa, quando a gente chegou, tal, não tinha ninguém. Aí eu já tava todo mundo lá olhando a gente. Os músicos, Aí as os músicos, estrelas. as estrelas. Como é que a gente vai sair agora com o carro? Nosso primeiro show? Quem vai levar? Eu mesmo saí logo de fininho. Não tinha rodo, nem existia não, rodo. não existia outro, não. Era a gente mesmo. Cada um se virasse. Falei, olha, a parada aí é o seguinte. Cada um é responsável por seu instrumento. Tu era o Eu microfone. não tinha porra nenhuma. Não tinha baterista no tempo, né? Na época o chinês se ferrou, porque ele tocava surdo. Ele lavava o chinês e o Oswaldo carregando o carro de mão. Na verdade, o Oswaldo também sempre foi muito, sabe, pousudo. Aí, porra, não levar não, essa porra não. Aí o chinês foi, essa porra que eu levo. O chinês sempre foi um cara muito, sabe, Prestativo. prestativo e pau pra toda a obra, sangue nos olhos mesmo. E eu digo isso porque eu trabalhei 10 anos com ele, velho. Cara, pensa comentário. Trabalhador, honesto. Ele pegou o carro de mão, levou até a minha casa. Porque os instrumentos eram meus. Pra tu ter uma noção, eu ganhei surdo, pandeiro, cavaquinho, tamborim. Qual instrumento que eu sei tocar? Nada. Nunca me dediquei a aprender nada. É isso que eu falo do arrependimento de não ter me dedicado a alguma coisa. Porque hoje
eu tocando, lógico que eu não ia entrar fora porque eu tava por dentro do ritmo. Eu já possuí tudo. Se não aprendi a tocar. Ô Murilo, vamos voltar aqui para as perguntas da galera. Porque se você não perguntar tudo, a galera fica Não, a pé da vida, viu? Taca aí as perguntas. Qual a possibilidade do Murilo voltar com um projeto sólido para a noite? Mas por incrível que pareça, esse assunto foi tocado na semana passada quando eu saí de Pilar. Violonista, conheço muito. Marquinhos Show, um abraço, velho. Até falei com ele. A gente montar um possível projeto. Não sei se seria aqui. É lá de Pilar, onde eu também conheço uma boa rapaziada lá. Tem muita gente boa lá no Pilar, cara. Dá um beijo grande aí, toda a rapaziada do Pilar, todos os meus amigos. Mas, Mas no não- caso, existe uma possibilidade do Murilo voltar. Sempre existe uma possibilidade. Epa! Eu não vou descartar, mas É. assim, não é coisa que eu penso pra agora, tá? É que só quando tem alguma parada meio que. Assim, às vezes o cara canta, né? Tem alguém lá embaixo, uma mulher, começa a pedir uma música, outra. Aí quando a gente sai dali e vai até a nossa esposa, nossa madame, sempre tem aquele. O que tá fulano foi isso? Falei. Aí eu sempre digo essa frase que Cazuza dizia: faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Vai dizer isso aí pra madame ali, E vai aí, dizer. ó, faz parte do show do Raí? Vendo aí? Então, É, então vida sofrida é vida de vocalista, É, cara. cada um, né? Vida de sofrida é vida de vocalista. Mas a gente que tá ali, né? Como eu te falei, o vocal da banda, ele tem essa identidade, né? O Henrique, por exemplo, saiu hoje da banda dele, entra outro cara. Tem nem como, porque o nome é Henrique Belo. Mas se fosse o nome Top Samba, por exemplo. Top Samba acabou. Mas se entrasse outra pessoa no Top Samba, ia ficar estranho. O Henrique já tinha criado essa identidade, né? Com o Top Samba. Mesma coisa quando eu saí do Doce Refúgio. Os caras continuaram por um bom tempo. Usaram o nome do Doce Refúgio por um bom tempo. E eu já tinha me afastado. Mas não vingou, porque não é a mesma coisa. A pessoa busca ali naquele grupo aquela identidade. Boca de Forno, por exemplo, quando acabou, o Val saiu para fazer sua carreira solo. Boca de Forno nunca mais foi o mesmo, pô. Depois que perde a Entre os identidade. outros aí do cenário nacional. O Exato. Revela, eu acho que é o único que ainda. Porque o sobrinho do Xande, cara, É a cópia, né? Dele. não é a cópia. Mas o restante, assim, a galera que sai, os travessos. Exato. A galera tem uma certa referência, É porque- mas não é a mesma coisa, Exato, cara. porque vai muito da identidade, entendeu, cara? Cria uma certa identidade. Hoje, é como eu te falei, ou você tem uma identidade, ou você cria algo seu, ou você nunca vai vingar. Por quê? Porque você tem que fazer algo diferente. Qual vocalista que eu, na minha opinião, tá? Qual vocalista que eu tenho como. Eu já, eu já ouvi isso, algumas pessoas me falarem. Eu não acho, mas o que eu acho de um vocalista que canta com alma. Porque tem cara que tá cantando ali pra matar a galinha dele, ganhar o cachezinho dele, mas se termina ali, ele tá nem aí pra pagode, tá nem aí, porque ele não gosta. Pra você fazer algo com ímpeto, a gente sente, sabe, quando o cara tá cantando. Quando ele tá colocando ali, quando ele passa a voz, que antes da voz chegar aqui na garganta, sair pra boca, é como se tivesse uma filtração pelo coração, sabe? Filtra, o coração filtra, e ali vai aveludando, passa pra voz e ele consegue transmitir a mensagem através do coração. Quem tem muito isso, que eu, na minha opinião, é o Bruno Maroto. O Bruno Maroto, ele, além dele ser um excelente, ele tem técnica vocal para isso, ele sabe usar o falsete na hora certa, o timbre dele é diferente. Tem gente que faz o comparativo dele com o Belo. Pô, é lógico que jamais o Bruno de Sorriso Maroto vai alcançar uma nota que o Belo alcança, porque o Belo é tenor. O Bruno, ele é barítono, ele não vai Eu conseguir também acho. uma nota que o Belo alcança. Agora, se você for levar em conta o timbre de voz dele, Bruno Sorriso Maroto, ele consegue jogar a alma dele aqui, o coração, junto com a voz e sai uma coisa É linda, verdade. através da expressão dele, através do timbre lindo que ele tem de voz. O Belo eu vou nem falar, porque o Belo é ET, ele é de outro planeta. É como o Prateado disse, e foi muito feliz no comentário dele, que o Belo ele tem a voz dos anjos.
Eu creio nisso, porque o Belo, até cantando Atirei o Pau no Gato, é Sai lindo, bonito. é lindo a voz dele. Já pensou? Atirei o pau no gato, mas o gato. Né, Pô, dava pra não, gravar, dava pra não, gravar. chicas do meu CC, do meu que o gato deu. Tá ligado? É diferente. O Belo cantando, você. O cara tá cantando uma música aqui. Quando chega na Esse parte Murilo, dele, dá vontade do cara cair. Ele consegue emocionar demais o Belo cantando. A voz a gente bonita. comemorou 11 anos de casado, não foi, pá, no show do Sorriso Maroto. Coisa pra cinema, viu? Top, Foi o é último que teve diferente. agora. Samba Brasil, Samba Brasil tava lá também. Eu vi que você Foi? tava lá com a minha esposa. top do E foi, mundo. cara, que show. Eu gostei muito do show do Suel. Suel Eu também foi o gosto último muito disso. show, Eu fiquei foi, até o final, cara. foi lindo. Foi. Mas o Sorriso O Maroto, Sorriso ele Maroto realmente é diferente. é um show, realmente, né? Os outros, eles vão ali, fazem as suas apresentações, mas o Sorriso Maroto. Porque existe todo um. Além da estrutura da banda, comentário, o Bruno, como eu te falei, o Bruno tem um potencial muito grande, do timbre de voz dele, ele consegue encantar. A técnica dele, quando ele não consegue chegar na nota, ele dá um falsete lindamente. Errei só olhar pra mim. Cara, tem gente que tem vergonha de dar um falsete. Vergonha. E às vezes nem sabe também, Às né? vezes não Não é sabe, todo mas mundo, né? às vezes prefere passar vergonha tentando alcançar uma nota, um agudo, que Eu ele tô não vai entendendo. chegar, do que dar um falsete. O Bruno faz isso com excelência, cara. O Bruno ele faz isso com excelência. Ele consegue chegar na nota usando falsete e fica lindo, fica coisa maravilha, cara. Ô, Murilo, aproveita o momento. Fala um pouquinho. Queria que você falasse do Samba da Praça. Proporção, o que é o Samba da Praça hoje? Eu fiz essa mesma pergunta ao Henrique, né? E ele falou lindamente aqui, falou com maior detalhe. Ele tem um negócio que eu acho bacana no Rick, pô. Ele fala o pouco com Deus é muito, né? E ele citou que tinha caído um pouco a galera. A galera vai muito mais que para curtir do que meio que para ajudar, Pra né? doar, E né? quando a gente começou esse projeto, como você citou, no começo de tudo, eu fiz muito presente. Era bem mais bacana a questão das ajudas. Hoje nem tanto. Porém, o Samba da Praça, cara, ganhou uma proporção. Eu não, como eu falei na entrevista com ele, eu disse, cara, é o maior evento de Alagoas. É. Hoje, no ramo beneficente, né? E o Samba da Praça é um evento beneficente, Sim, sim. né? E ele falou muito bem na questão de o pouco com Deus é muito. Eu queria ver a sua visão, cara, referente ao Samba da Praça, o que é que o Samba da Praça representa, a proporção que ganhou. Fica à vontade para falar. O ponto que você citou agora, o ponto da arrecadação, que eu concordo contigo que no início, eu lembro que você tá com a gente. Aliás, ele saiu recentemente. Você é de casa ainda, lógico, mas sem muito tempo para isso. A questão da arrecadação, ela era muito mais presente no início. Até você conseguiu presenciar isso. A gente fazia um samba da praça, ainda não era o nosso esperado, mas a gente tinha uma certa quantidade ali de arrecadações e no agregado, no final, quando a gente olhava, pô, beleza, show de bola. Mas a gente sempre brigou para cada samba da praça Ser mais, ser né? mais. E isso foi ao contrário, teve um efeito contrário, Inverso. porque assim, as pessoas começaram a entender que o samba da praça era mais um show para ir para curtir e não como um show solidário. E na verdade, o intuito da gente sempre foi esse, manter essa solidariedade e arrecadação e sob proporção. Eu vou dar logo aqui um spoiler, não era para falar, mas eu vou dar um spoiler aqui. Hoje eu tive uma conversa com o Rick lá no grupo. Foi muito produtivo, eu fiquei até surpreso da forma que as coisas vêm, sabe, se aproximando de uma forma muito rápida. A gente teve um convite da prefeitura, junto com a TV Gazeta, e fazer uma matéria, cara. A nossa secretária, ela mencionou o Samba da Praça como o maior evento cultural da cidade de Rio Largo.
E hoje já é um maior de Alagoas. Mas ela podia citar qualquer outra coisa, né? Que pudesse reverenciar a cultura de Rio Largo, mas ela preferiu, no momento, colocar o samba da praça. E aí a Gilca vai estar aqui na próxima, a gente vai estar presente fazendo uma entrevista junto com ela, falando um pouco sobre o projeto, Top, enfim. de verdade, cara. Então, cara, Parabéns. eu tô dando aqui o spoiler, o Henrique me perdoe, mas Tem que ficar registrado, tem que ficar né? registrado porque realmente é uma proporção que foi tomada que a gente não imaginou pudesse causar tudo isso. A gente simplesmente ia ali, eu particularmente vou ali para cantar, como sempre a gente tem que dar o nosso máximo ali em cima, que quando eu tô ali, eu tô me jogando, tô me vendendo. Então a gente sempre se doa, mas a fim apenas de causar um show melhor para todo mundo que está ali, escutando, curtindo, dançando, e não se importar com que aquilo viesse tomar uma proporção, uma dimensão tão grandiosa. E ver que isso chegou a esse ponto, para mim e saber que eu fiz parte disso também, que eu estou fazendo parte disso, é motivo de muito orgulho. E se tem uma coisa se tem alguém que pode ser reverenciado, enaltecido com tudo isso, é o Rick Belo, porque o Rick Belo, ele é um cara que corre muito atrás. Estou ali, estou na parte da diretoria, mas quem corre para alvará de SMTT, policiamento, licenciamento disso, daquilo, banheiro químico, falar com a secretária, liberar isso, liberar aquilo, toda essa questão burocrática. Quem tá correndo, quem dá sempre o primeiro passo aqui, é o Henrique, cara. Faz toda a jogada ali do meio campo, sai driblando aqui todo mundo para chegar e deixar a gente na cara do gol, a gente só vai lá e chega, faz o nosso papel. Se tem um cara que eu tiro meu chapéu, vencio, quantas vezes for preciso, o Rick Belo tá de parabéns, não só por correr atrás, e sim também pelo fato de conseguir reunir os músicos de Rio Larguense, os músicos de Maceió, fazer com que a gente possa agregar daqui com os convidados que vêm de Maceió, para eles também sentirem o que é Rio Largo. Parabéns, cara, pelo trabalho que você vem fazendo, desempenhando. Eu digo isso, eu faço parte do grupo, mas eu faço questão que as pessoas saibam disso também. Ô Murilo, eu também fico muito feliz, cara. Verdade. Eu tô numa correria pessoal minha que não me permite estar tão presente, mas poxa, a gente vê as redes sociais, né? Sim, A gente acompanha e eu fico muito feliz, cara. E lá no fundo, o Raí também fez criou essa parte sementezinha de também, tudo. né? Isso. Cara, pra mim, de verdade, sem demagogia nenhuma, eu fico maravilhado, cara. Show de bola essa proporção que você falou. Inclusive, foi exclusivo, que ninguém sabia, né? Vai ficar sabendo Beijo, a partir de agora. Mas parabéns, não só o Rick, como todo o pessoal lá da diretoria. O pagodeiro aqui fica feliz de verdade, cara. Murilo, a gente tá se estendendo muito aí, mas eu ainda tenho algumas perguntas aí. Você não vai sair, cara, sem responder. O que é que falta pro pagode alagoano? Não foi Rio Larguense, não. Quem fez teve o carinho de citar o alagoano. O que é que falta aí pro pagode alagoano alavancar de vez? Cara, eu vou tocar na tecla novamente do projeto ser feito com mais afinco, né? Com mais dedicação e parar para ensaiar. Porque quem pensa que ensaio não leva a canto nenhum, totalmente enganado, cara. E o ensaio, ele é justamente isso, né? O ensaio é justamente para seja feito todo o processo para execução. Quando você chegar na hora de executar, feito, acho que você viu aí, você é pagodeiro, o Rafinha montou um projeto lá na beira da praia. Simples. Um somzinho lá, bacana. Top do mundo. Você viu Olha a quantidade de proporção que pessoa. ganhou. Tá vendo aí? Então, ou seja, fez um negócio diferente, cara. Diferente. E falta muito disso. Sabe? Músicos com qualidade a gente tem. Tem dos caras aqui em Alagoas que eu gosto pra caralho. Meus amigos, quero até mandar um abraço pra ele. Nef Miranda, velho. Tu é. É diferente, Eu não vou diferente. falar pra não dar aquele pin aqui de ter que cortar depois, mas tu é. Nef Miranda é um cara que
tem um timbre de voz incrível. Não tem vergonha de dar um falsete numa nota alta que ele sabe, como ninguém também dá. Essa técnica para isso. Ele tem esse artifício. E outro cara que eu vejo uma progressão pelo projeto que ele montou agora também, muito bom, diferente de todos que eu vejo aqui nos grupos. JP. JP, cara, ele projeta uma banda. É tanto que ele tá rodando não só no estado de Alagoas, ele para Pernambuco, indo para Sergipe, porque o projeto dele realmente é diferente. Ele botou trombone, ele botou sax, sabe? O Jaminha, baterista, meu amigo, um abraço, Jaminha. Ele montou toda uma estrutura para ele. Eu sei que tem todo o investimento em cima disso, né? E alguém por trás tem que. Mas se não tiver isso, cara, não vai. Então é isso que falta dentro aqui. Pessoas capacitadas, em pessoas que têm potencial para isso. Pra você chegar, vou investir nesse cara que eu vejo nele. Falta mais isso aqui. E quem monta vê a proporção que vai tomando. E se eu tô vendo. Eu guardei uma pergunta aqui, Murilo. É tão bacana a galera que interage no chat. A gente chega lá no Instagram, vou trazer o Murilo. Vou trazer esse Everton, vou trazer Henrique, vou Sim, trazer. sim. Independente do entrevistado. E a galera interage demais, cara. Teve entrevistado aqui de ter 20, 30 perguntas, pô. Ajuda quem Ajuda tá você. conduzindo, tá ligado? E, porra, eu guardei uma pergunta aqui que eu achei. A galera meio que dá a vida, sabe? Pra fazer uma pergunta diferenciada. Aí perguntaram aqui, Murilo, se tua carreira, né, como músico, fosse um filme, qual seria o título do filme e quem você escolheria pra interpretar, cara? Ah, que pergunta, cara. Eita, pô, o cara, como tu falou, o cara deu a vida pra Deu a elaborar uma vida, deu a pergunta, vida. pô. Essa teve que ser selecionada. Essa foi foda. O nome do filme Pegou, não foi, Murilo? pegou, Pegou. cara. Porra, parabéns aí pela pergunta, muito bem elaborada. Mas eu também precisava do tempo para elaborar as perguntas, porque, porra, qual seria o nome do filme e quem contracenaria? O filme. Quem seria o Murilo? Já pensou? Ah, tem que ser o mesmo, pô. Quem vai contar a minha história? Pô, tem muito... Mas por quê, pô? Vai começar contigo novinho, tem que ter uns 15 anos, 16, tem que ser um cara mais teria jovem, pô. Vamos fazer o seguinte, numa próxima entrevista você vai trazer essa pergunta aí. Beleza, show de bola. Murilo, tem alguma coisa, né, que a gente faltou conversar, que você queria mencionar e ficou faltando? O Raizeiro não puxou a pergunta, mas que você queria acrescentar? Fique à vontade aí, o momento é esse. Como créditos finais, né? Não, cara, no mais, depois a pessoa vai ficar pensando, eita, eu devia falar isso, devia falar aquilo. Agora, no momento, só agradecer a você pelo convite e parabenizar mais uma vez por toda a estrutura. Sei que não é só questão financeira que está em cima disso, né? Tem todo um prazer em fazer, tem todo um carinho por trás de tudo isso. E eu, mais do que ninguém, sei disso porque a gente conversou bastante antes de você montar essa estrutura. E eu fico, sabe, felizaço. Eu sempre digo, cara, quando isso acontece com um amigo meu, quando um amigo meu tem a graça de uma vitória, eu sinto como se fosse comigo. Gente. Comigo. E eu sei o que é realização. Quando a gente chega, isso tão gratificante, tão emocionante. É que só pronto. Eu fui cantar em Pilar, né? Como eu te falei, 2 semanas atrás, no Samba do Calçadão. Eu comecei a puxar uma música e eu vi. Não foi ninguém que me falou, eu vi naquela cena ali e aquilo me. Eu fiquei pensando, pô, que bacana ter esse feedback. Eu lembro que eu parei a música, né? Eu sou muito conversado antes da música, tu tá ligado? Dá aqueles bordões. Vamos fazer o seguinte, eu falei, vamos fazer o seguinte, a música que eu vou cantar agora. Se tem algum casal aí, tá meio que separado, brigado, ou então não precisa estar brigado, mas pelo menos tá junto aí da sua namorada, sua esposa, esse é o momento de você abraçar, beijar, sentir
E não precisa falar mais nada. Não fala que ama, não, que a música fala por si só. Eu comecei a cantar. Não, não posso mais ficar sem teu amor. Eu não vivo sem você. Tudo é mais bonito. Aí a mulher parou e soltou agora, ó. Piado. Isso quando eu lembro, ela, ela abraçou assim o cara e apontou pro braço assim. Não, eu me arrepiei quando eu comecei a cantar. Então, aquilo pra mim foi bacana. Ali eu já ganhei a noite, entendeu? Aquele feedback pra mim, aquele momento, já cumpri meu papel aqui, show de bola. Muito bom. Então, são essas coisas que não tem preço, cara. Que não tem cachê que pague, tem viagem distante, seja dificultosa, não tem idade alguma. Aquilo ali já valeu tudo. Para um cantor, acho que isso aí é. Mesmo assim, para você aqui também. Não é só uma questão de quem o Raí vai chamar, o fato de eu estar aqui, e sim a realização de um sonho seu, de algo que você ou você dizer, nos mínimos detalhes você conseguiu, sabe, colocar. Faz isso aqui. Eu fico pensando, como é que tu teve cabeça para montar essa viola no processo? O ar-condicionado teve toda uma protagem ali para ficar no clima. Pô, eu fico pensando, pá, eu não conseguiria fazer isso. Então tem todo um trabalho além de financeiro, amor, que você põe aqui dentro. Por isso, quando eu cheguei, você falou, pô, capa bonita. Eu tenho que me investir com o melhor que eu tenho, porque eu tô vindo pro raizeiro, pô. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. Eu não posso vir em qualquer roupa. Não, eu tenho que botar meu brinquinho bacana, a roupa bacana, porque eu tô vindo conversar com você, pô. E não é qualquer pessoa. Não foi qualquer um que você convidou. Você me convidou. Eu me senti lisonjeado pelo convite. É isso que a gente tem que levar em conta. Vou pro raizeiro, porque é o podcast que está no momento. Realmente. Mas por que ele me convidou? Por que o Raí me convidou? Deve ter alguma coisa bacana aqui. Tem alguma coisa por trás. Cara, muito obrigado. Só agradecer a você. As pessoas que estão vendo agora, vai lá, segue o Raizeiro no Instagram. Esse cara aqui é um cara que muita gente pode não conhecê-lo. Se está acompanhando a partir de agora, você vai ver a trajetória desse cara aqui. O cara é um cara fantástico, um cara com coração tamanho do mundo. É por isso que Deus abençoa quem trabalha, quem é solidário. Ele dá exemplo aqui de solidariedade. Não só no conjunto, mas em Rio Lago em si. Eu digo isso porque eu já presenciei várias vezes, já pude também até contribuir, não foi? Mas esse cara é um cara fantástico. Só quem conhece ele mais pessoalmente é que sabe o que eu estou falando aqui. Ele é um cara que busca recurso, porque ele não tem recurso para ajudar todo mundo da forma que ele gostaria de ajudar. Então ele vê através da internet, meio de levar a mensagem até você que está vendo, você se sensibilizar com aquilo, voltar para ele e ele retornar para outra pessoa. Porque pode até ter gente que diz, não, o Raí está pedindo isso aqui, quem sabe se ele vai dar ou não. Gente, pelo amor de Deus, eu digo isso porque eu já presenciei, eu conheço esse cara aqui. Se você puder ajudar, pode ter certeza que o que ele está fazendo pelo próximo é algo que você nunca viu na vida. Vale a pena demais conhecer a história desse cara. Tá aqui para mim é motivo de honra, cara. Você é o cara. Cara, obrigado. Te desejo todo mundo. Eu sou um cara muito emotivo, sabe? Assim, não é falsidade não, pô. Nem eu preciso chorar aqui não. Não, Mas chega a dar sabe aquele aperto no coração, porra, de ouvir de um cara que eu tenho um apreço, sabe, Murilo? A gente se conhece um certo tempo aí, sim. das noites do pagode. Cara, como você falou, é um sonho. Não tô falando, e tô falando ao mesmo tempo de estrutura, é um sonho ter isso aqui, é um sonho trazer você aqui pra gente bater um papo. Pô, a gente pode falar por trás das câmeras mesmo. Quanto tempo a gente tá aí, pá, de bate-papo? 2 horas de relógio aproximadamente, tá ligado? Batendo papo. E é pouco, cara, porque a gente poderia ficar aqui facilmente o dia inteiro conversando, que vai ter assunto, Tô muito feliz. É até um plágio meu. Todo mundo que eu trago aqui. Cara, tô muito feliz, mas
não é falsidade, mano. Eu Não- sei disso, cara. é uma coisa que, assim, de todos os ensinamentos que meu pai, minha família trouxe, e pra mim, é uma coisa que eu tenho é gratidão, e ela é de berço, tá ligado, Murilo? E eu, demais, cara, agradecer a tua presença aqui, por abrilhantar a noite aí, o meu canal, né? A gente tá começando, o Passo de Tartaruga, engateando. Mas obrigado por tudo, por tanto, viu? Só aproveitando o gancho, você assim, a Paula aí, Paloma. Paloma. É, gente, ele poderia muito bem estar com alguém aqui, trabalhando junto com ele, para ele. Para isso, teria que pagar o cachê, auxiliando, mexendo numa câmera, outra. Quem tá aqui é a Paloma, a esposa dele, por trás das câmeras. Por quê? Não existe estrutura ainda, né? Que eu tenho certeza que ele vai chegar ao ponto de ter vários cameramans aqui, vários auxiliares tomando conta do trabalho aqui. Por enquanto, quem tá é a Paloma, a esposa dele. Então tudo isso já cobre tudo aquilo que eu falei, já cobre. Eu falei aqui, repito, um cara sensacional, um cara com coração, só Deus sabe. Você. Mais uma vez, só te desejo mais e mais sucesso, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua Amém, meu trajetória irmão, amém. e a sua família, meu irmão. Tamo junto. Exclusivamente, Murilo Ivo. É a primeira vez no podcast, Nossa Murilo? primeira vez. Exclusivo. Esse eu tenho propriedade pra falar. Exclusivo no Raizeiro. Você que chegou até aqui, não custa nada, cara. É de graça. Eu trago toda semana um influenciador, um cantor. A gente trouxe um casal que faz conteúdo adulto. Eu tô trazendo o Luiz, que é policial militar. Tô trazendo uma menina que é dentista, é da terra também, Show. empreendedora. E a gente, influenciadores, enfim, né? Tudo pelo carinho, né? O pessoal não cobra nada. Enfim, tudo grátis. Até pra você assistir também, né? Custa nada, cara. Chega lá, dá um likezinho, fortalecer quem é da terra, né? A gente assiste tantos podcasts aí, principalmente da gente que é da terra aí, pra dar uma moral. Beleza? Muito obrigado pela tua atenção. Hoje trouxe Murilo Ivo. Até uma próxima, galera. Muito obrigado, beleza? Faz o like aí, gente. Um abraço, tamo junto. Valeu. Valeu.